Tudo começa na pré-história. Um dia, há 1000 anos, fissuras espaciais começaram a se abrir na Terra, de onde surgiram todos os tipos de espíritos malignos em bandos. Esses monstros se autodenominam gigantes. Nenhuma única arma humana poderia resistir a eles. E depois de 10 anos, apenas 100 milhões de pessoas permaneceram na Terra. A raça humana estava à beira da morte. Mas um milagre aconteceu. Um raio de esperança apareceu. Um mestre dos espíritos animais. Ele deu às pessoas a fé de que poderiam vencer. A cada nova geração de mestres, a humanidade reviveu a civilização passo a passo e conseguiu a chance de derrotar os monstros. E este é Lin Yuan, o melhor assassino da resistência, e ele foi morto, mas após a morte ele se mudou para uma dimensão onde os monstros vivem silenciosamente, tornando-se o espírito besta de nível e mais fraco. Lin não continuará lutando sozinho. Xiao Eilong se torna seu assistente. A partir de agora ele acompanhará Yuan e acompanhará seu desenvolvimento, tornando-se muito mais forte com o passar do tempo. O herói nunca tinha ouvido falar que um espírito rank não pudesse evoluir além de seu nível, então ele decidiu fazer de tudo para se tornar o maior. Antigamente o herói se chamava Lobo, trabalhava bem em benefício da organização, mas sabia demais, então foi dada a ordem para matá-lo. Houve uma explosão e Lin morreu, pelo menos foi o que ele pensou. Mas, de repente, Lin se encontra em um lugar que não entende, porque acabou de morrer em uma explosão. O herói está com uma dor de cabeça terrível, como se estivesse em estado de choque. Parece que algo danificou seu cérebro. A partir deste momento toda a história começa. Com cara comum Lin, sua alma é uma fera de rank mais baixo. Na aula, Lin foi intimidado por seus colegas. Era nojento para eles que um fracote estivesse estudando na mesma classe que eles. O herói é humilhado sempre que quer. É considerado um lixo que o mundo jogou fora sem piedade. Já que Lin está aqui após a explosão, isso não significa que Deus simplesmente teve pena dele porque ele foi brutalmente morto em sua vida anterior. À sua frente, Lin viu algo parecido com ele, como se aquele cara fosse sua cópia. O herói tentou se levantar, mas por algum motivo não conseguia se mover. Naquele momento sua cópia dizia que se o mundo é realmente tão cruel, então deixar tudo como está. É meio triste simplesmente ir embora assim. O corpo real do Lin não quer se vingar de tudo, mas aqui está o problema. O verdadeiro Lin está morto, e em seu corpo há apenas um garoto patético que assumiu o controle de seu corpo. Ser lamentável não significa ser fraco. Lin se perguntou se deveria continuar a viver para morrer após outra traição. Dói ao herói não poder escolher, mas agora ele viverá de acordo com suas próprias regras e ninguém poderá lhe dizer. Ele está pronto para provar não apenas que até a escória tem o direito de chegar ao topo, mas também que pode provar ao mundo que o destino está em suas mãos. O verdadeiro corpo considera o estranho estranho, mas acredita nele. Ele é obrigado a se vingar, pois a partir de hoje ele é Lin Yuan. Em resposta, o herói prometeu que faria tudo ao seu alcance e capacidade. Será difícil para Lin, ele ainda não entende como. Porque os donos de feras rank só fazem trabalhos mal remunerados, de alguma forma sobrevivendo neste mundo. Nesse caso, existe um caminho seguro. Lin se declarará e se tornará um assassino novamente. De repente, o herói dominou o sistema de evolução dos animais, um lagarto preto com ataque de mordida e golpe de garra. O nome desse animal é Xiao Eilong. A partir de agora ele acompanhará e observará o crescimento da força do herói. Sem se conhecerem completamente, Lin saiu em busca de aventura. Foi obrigado a encerrar um assunto importante. A garota Sumu Xue. No passado o herói gostava dela, ou pelo menos ele apenas tentava cuidar dela e chamar sua atenção. No momento, o cara convida a garota para ser sua noiva, mas o que ele geralmente pensa de si mesmo não se consegue apenas com as flores do coração e da mão, é preciso conseguir por meio de ações. Mas este é um mundo diferente. No seu entendimento tudo é medido apenas pelos animais, suas fileiras e nada mais. O cara deu um jeito de chamar a atenção, parecia ter esquecido e resolveu lembrar que havia estragado o lixo chamado Lin. A garota de repente ficou indignada com a forma como ele ousou tocá-lo, o que significa que entre ela e Lin nem tudo é tão ruim quanto pode parecer. Antes que o noivo tivesse tempo de sonhar acordado, alguém passou por sua guarda a uma velocidade incrível. Era Lin. Agora tudo ficou claro sobre o assunto muito importante que ele estava falando, vingança pelo passado. Assim que os guardas começaram a correr em direção ao herói, ele saltou para longe do romântico, jogando de bruços no asfalto. Quão fraco é o cara que em vez de lidar com Lin como um homem cara a cara, ele se esconde atrás de seguranças, enxugando o ranho. A segurança acabou por não ser tão simples como se poderia pensar, eles se transformaram em animais.
Lin esperava que sua assistente fosse capaz de se transformar em uma enorme carcaça maligna, mas ela era apenas um lagarto comum. Como ficou claro, a transformação não era necessária para vencer. O animal está em verdadeiro estado de choque, pois Lin não vai se transformar, ele está pronto para se expor ao ataque em corpo humano. Assim que o cara deu a ordem aos guardas, ele já estava confiante na vitória, que finalmente iriam despedaçar o herói. Lin, por sua vez, não iria se preocupar com esses animais lamentáveis por muito tempo e derrotou a fera de rank B com as próprias mãos. O animal tem muito orgulho de seu dono, pois pelo fato de Lin ter matado um animal tão pesado, ele tem direito a um baú de ferro preto. O baú pode conter coisas úteis, como super equipamentos ou pontos banais para aumentar o nível de habilidades. Lin teve muita sorte, ele obteve a habilidade Rank A da Luz do Dia. Quando a alma da besta for ativada, o herói poderá emitir uma luz branca que pode derreter até o aço, sua temperatura é de 100.000 graus Celsius. Mas agora não é o momento certo para comemorar, além da fera derrotada, ainda restam outras. O cara prometeu aos seus guardas até 10 milhões pela cabeça de Lin. A garota também não ficou apenas à margem, ela estava pronta para chamar os animais e ajudar, mas Lin a enviou para se esconder em algum lugar distante. O herói não pode permitir que ela seja prejudicada, porque ela é uma das poucas que é tão gentil e doce com ele. Mesmo que o corpo esteja fraco, Lin ainda enfrenta e vence o animal inútil, ainda resta um pouco de tempo. A próxima vitória do herói resulta em uma recompensa na forma de um baú de tesouro feito de ferro preto. Os animais nem imaginavam que um cara de aparência tão fraca seria capaz de desferir um golpe esmagador em 2 oponentes ao mesmo tempo. Chegou a hora de desistir do cara que tanto se esforçou para pegar a garota, toda a sua segurança foi destruída e ele só pode desistir. O cara tenta pedir perdão a Lin, admite que errou, mas é tarde e esse processo não pode ser revertido. Shue fica maravilhado com a força e coragem de Lin. No passado ele nunca teria feito isso, só poderia desistir e recuar, mas agora tudo é diferente, Lin não será mais o mesmo. A garota está muito envergonhada, porque ela, como mestre das feras Rank S, teve que proteger Lin sozinha, mas mesmo assim o herói a salvou. Shue nem pensou que Lin era tão forte. Lin não entende o que há de errado com o rosto de Shue. Ela olha para ele de forma muito estranha, mas assim que ele percebeu, ela imediatamente ficou tímida. Shue se comporta assim porque não sabe como agradecer por tê-la salvado daquele cara preocupado que não lhe deu permissão. Lin respondeu que isso é normal, porque eles são colegas de classe e deveriam ajudar um ao outro. Mas que tipo de colegas eles são? Só Lin pensa assim, na verdade são amigos que de agora em diante serão como Yin e Yang. O lagarto viu tudo e fica muito feliz por eles, mas Lin pensa tudo isso de forma diferente. Ela é uma das amigas do dono original do corpo. Se Shue agora pertence a Lin, então ele naturalmente terá que proteger. Ao chegar em sua casa, o herói ativou a alma da fera, sem saber que tipo de surpresa o aguardaria. O lagarto tenta conter o riso com o que viu. O espírito dessa fera no mundo dos monstros é, no máximo, um lanche. O animal resolveu dar um conselho para que a partir de agora o herói possa absorver almas e ganhar pontos de exaltação e usá-los para se fortalecer. O assistente do herói se oferece para comer carne para o dono. Então as almas dos animais são tão comuns quanto os animais. Para ficar mais forte e manter a forma, você precisa comer carne crua. O espírito fica simplesmente em estado de choque. Terá que comer frango cru, que é 15 vezes maior, não só dele, mas do estômago. Mesmo assim, o espírito não fez cerimônia por muito tempo e atacou a galinha impiedosa para ficar mais forte. O frango já está no estômago, mais um pouco e o estômago com certeza vai estourar. São atribuídos 5 pontos por comer carne crua. A ativação foi bem sucedida e agora a fera parece muito mais ameaçadora do que antes. Ele comeu e piscou. Agora a carne deve ser consumida todos os dias e em grandes quantidades. Então o herói decidiu que esta noite faria uma festa de carne. O resultado no dia seguinte é simplesmente incrível. O herói comeu cerca de 100 coelhos e cresceu até um tamanho incrível. Lin nem imaginava que seu talento aumentaria junto com seu nível. Depois de vários dias, Lin não se considera mais insignificante, mas isso ainda não é suficiente para ele. Então o herói pretende ficar ainda maior, mas só terá que procurar um lugar isolado. Este é Lin, o novo Lin. Ele renasceu e está pronto para subir ao topo deste mundo. Lin gritou da multidão. Era Li Feng. Esse bastardo muitas vezes intimidava o herói. Não está claro por que eles se comportam como os últimos idiotas. Acontece que tudo é simples. Entre a companhia do valentão está o mestre de uma das 2 almas animais Rank S da escola. Como eles estão errados em tratar Lin dessa maneira?
Porque na opinião deles deveria ser uma honra para um herói que pessoas como eles permitam que algo seja feito por eles. O herói não tolerará mais o bullying e deixou claro para eles darem o fora daqui. O valentão novamente ofendeu Lin, chamando de lixo. Como poderia tal desgraça com a alma animal mais fraca ainda arder de vergonha nesta escola? Lin o interrompe e diz que, infelizmente, o herói planeja viver feliz para sempre, ao que o valentão ameaçou mudar de ideia. O professor Zenhus entrou na sala de aula e pediu a todos os alunos que se sentassem. O lagarto ficou surpreso com a calma do herói quando esse cara hipócrita e arrogante tentou ser rude com ele. Mais cedo ou mais tarde Lin vai acabar com ele. Com essas palavras o próprio herói fica em estado de choque. Ele disse palavras tão cruéis em tom calmo. Aparentemente, não são muitas as vezes que um herói se torna um mestre. Na lição de hoje, o professor da turma distribuirá recursos de cultivo escolar, os chamados cristais de alma de besta. Os cristais de alma de besta são o sangue e a carne transformados de um monstro após sua morte, geralmente divididos em níveis alto, médio, baixo e pior. O lagarto diz que eles contêm uma enorme energia em seu interior, adequada para absorver as almas dos animais, o que pode aumentar significativamente suas habilidades. O diretor Zan avisou que a escola distribuiria os cristais de alma besta de acordo com a classificação das almas besta despertadas. Acontece que os fortes estão no topo, os fracos são eliminados, só os mais fortes sobrevivem. Esta é a maior justiça do mundo dos mestres das almas. Esse mesmo Durão, o Mochuan, ganha 10 cristais por sua alma de besta desperta ser um rei esqueleto réptil rank S. A professora o avisou que mesmo tendo subido tão alto, ele nunca deveria relaxar, com seu talento poderia se tornar o mestre da alma animal. É a vez do herói, ele recebe 5 cristais de alma de pior classificação. Os demais começaram a rir de Lin, acham que é mais fácil para o herói trabalhar como construtor do que ficar com uma alma animal tão inútil. O lagarto disse em seu ouvido que os cristais da alma inferiores são formados quando monstros são destruídos por armas nucleares, e sua carne e sangue após a morte são contaminados com radiação nuclear, mas ao mesmo tempo contém enorme energia. O líder não permaneceu indiferente e deu a Lin um cristal de alma animal de alto nível dela mesma. Em resposta, Lin pediu para substituí-lo por um cristal de nível inferior, mas o professor disse que o herói estava com muita pressa para aumentar o poder da alma besta. O lagarto diz que o custo de um cristal da alma de alta qualidade é de 10.000, mas a classificação mais baixa é de apenas 100 moedas. Tudo que o lagarto diz é que Lin pode trocar seu cristal por 100 cristais inferiores. Assim que Lin concorda em ir como um lagarto depois da escola e realizar seu plano, Shue chega e o convida para visitá-lo depois da escola para uma conversa importante. Enquanto Lin teve uma boa conversa com Shue, os outros estavam babando e com ciúmes. Por quê? Porque uma beldade, uma dona de nível S, andaria com tanto lixo. O valentão está extremamente zangado porque não entende que primeiro o professor é tão gentil com Lin, e agora a linda aluna Shue está arrulhando de maneira fofa com o lixo. À noite, depois da escola, o herói foi parado por um grupo liderado por Xuan. Ele não entende que poção falsa Lin misturou com o professor e que meios usou para se aproximar de Shue. E então toda a verdade é revelada. Foi Xuan quem armou tudo com o ataque do rico a Shue para que ele interviesse e se tornasse um herói, mas não um lixo. Acontece que foi ele quem matou Lin no passado. Xuan é muito arrogante, sem pedir a opinião de Shue. Ele acredita que ela é mais adequada para ele, um verdadeiro talento, do que para o fraco e inútil Lin. O valentão ameaçou o herói para não ver a garota novamente e fugiu com medo, com os calcanhares brilhando, ao ver Xuan. Lin teria facilmente começado uma briga, mas ele não fez isso na escola porque seria punido e não queria armar para o professor, que era tão gentil com o herói. Lin respondeu que não queria e não iria ouvir suas bobagens, mas Xuan resolveu fazer um favor para que o professor não pensasse que ele só conseguia intimidar os fracos. E de repente o valentão teve a ideia de testar Lin. Se ele conseguir passar pelo teste de 7 dias da besta, então Xuan comerá um saco de cristais inferiores, mas se Lin perder, ele será obrigado a desaparecer dos olhos do valentão. Lin concordou sem hesitar. Xuan está tão confiante em uma aposta tão grande que é em vão que ele subestima o herói antecipadamente. Após a discussão, Lin correu ao encontro de Shue. Embora estivesse atrasado, ele ainda queria vê-la. Ela não queria nada de especial de Lin, já que ela tem uma alma animal rank S e a escola lhe deu 10 cristais de alta qualidade, então ela quer compartilhar metade dos cristais com o herói, mas o próprio Lin decidiu recusar por alguma razão. Shue não entende por que Lin está fazendo isso. A dificuldade de testar a fera não é brincadeira e seria melhor o herói aceitar o presente. Lin duvida da força de Shue,
se ele consegue passar no teste sem metade dos cristais, mas ele não a aprecia o suficiente, a garota aguenta de qualquer maneira, porque ela tem rank S. Mesmo assim, o herói concordou com a proposta da garota, mas com a condição de que conseguissem passar no teste. Lin mal pode esperar até o dia do teste para chocar a garota com sua força. O lagarto conduziu Lin ao Palácio da Alma de Besta, é destinado apenas a mestres, e é nesse local que acontecerá o teste da besta. Quando o herói convidou o vendedor a trocar seu cristal de alta qualidade por outros de baixa qualidade, ele ficou simplesmente chocado com a troca por lixo. Centenas de cristais de baixa qualidade estão prontos, a taxa de comissão custa 500 moedas. Lin e seu assistente chegaram a um armazém abandonado fora da cidade. O herói engoliu com sucesso a radiação nuclear e recebeu 1000 pontos de evolução. A última vez que comeu frango deu apenas 5 pontos, e por absorver cristais de baixa qualidade ele ganhou até 1000 pontos. Cada nível de besta é dividido em 9 estrelas. O nível de besta do herói atual já é de 7 estrelas, então você pode respirar e não pensar no resultado ruim do teste. Uma semana depois chegou o dia de testar a fera. Todos estão preocupados porque muitos só têm 4 estrelas. Só acreditam em 2 discípulos, Xuan e Xue, já que são os únicos com o máximo de estrelas. Xuan conheceu Lin e começou a sorrir para o herói. Se seu lagarto conseguiu pelo menos uma estrela da pedra que o professor lhe deu, mas o valentão não sabe muito. Lin perguntou se Xuan estava pronto, mas a resposta não era aquela que o herói esperava, se o valentão estava pronto para comer um saco de cristais de baixa qualidade. Ninguém esperava tamanha insolência do herói, todos o consideravam um louco, pois a fera Xuan tem 8 estrelas. Começou o tão esperado momento. O dirigente pediu a todos os alunos que levassem consigo a carteira de identidade e o ingresso. Xuan, mesmo agora, não consegue se acalmar, ele mal pode esperar que Lin fale no teste. Foi a vez de Lin fazer o exame. Ele foi solicitado a se preparar para o exame propriamente dito, mas ele não precisou de nenhum preparo, pois acreditava em si mesmo e na sua força. Embora o professor tenha desejado boa sorte ao herói no exame, ele ainda não acredita em passar no teste. Lin fica preso em um deserto árido e teme não ter vantagens de terreno para aproveitar. O adversário do primeiro estágio era uma fera de batalha de 3 estrelas, o lobo do deserto. O lagarto se perguntou por que Lin não iria ficar bravo com a alma besta, ao que o herói respondeu que isso não era necessário contra feras de baixo nível. Um dos professores ficou chocado ao ver que um cara tão fraco conseguiu passar do primeiro nível com incrível facilidade. Nenhum dos professores consegue entender como um cara assim é capaz de matar um lobo do deserto de 3 estrelas sem usar o poder da alma bestial. Os professores simplesmente não conseguem mais acreditar no que veem. Este é um milagre sem precedentes que nunca aconteceu. O objetivo do exame é testar a força da alma animal, e Lin luta com as próprias mãos. Os examinadores entendem que isso vai contra todas as regras, mas não ultrapassa. As 2 primeiras etapas são pensadas para se adaptar ao ritmo do combate real, e a terceira etapa é a final. O lagarto pediu ao herói que guardasse forças, pois essa etapa era apenas um aperitivo, a verdadeira prova estava pela frente. Então Lin encontrou um oponente mais sério que o anterior, o rei de 6 estrelas dos lobos do deserto. Para derrotar uma fera deste nível, você precisará de um nível correspondente de talento de alma de besta. Finalmente chegou o momento em que o herói precisa ativar a fusão com a alma animal. O lagarto está feliz por Lin, ele alcançou um nível superior com sucesso, este será um novo começo para ele. Os professores já duvidam de sua competência fiscalizadora, pois o herói recebeu rank, mas na realidade é muito superior. Uma fera tão gigantesca deve ter pelo menos uma classificação geral. Apenas alguns dias se passaram desde que a fera foi ativada e ela já possui uma classificação S, até mesmo uma classificação SSS. Todos os professores deram um alarme porque Lin, com a ajuda de sua fera, conseguiu derrotar a fera de 6 estrelas em um segundo com uma pata. Um dos professores correu para relatar a situação ao examinador-chefe e pediu ao outro professor que continuasse registrando os dados. Eles nunca conheceram tal professor em suas vidas, agora estão assistindo à luta de um super-talento chocante. O Lin Beast é tão humilde que já está decepcionado com o grau de dificuldade do exame. O lagarto diz a Lin que os 3 primeiros níveis são necessários para obter uma pontuação de aprovação, o herói precisa continuar a luta para obter uma pontuação mais alta. Uma matilha de lobos ataca teimosamente a fera Lin no meio da multidão, mas isso não importa para ele, ele não os sente e destrói facilmente um após o outro.
O examinador-chefe chegou ao local e não entende por que tanta pressa, pois os observadores entendem perfeitamente que em hipótese alguma devem sair da área de exame sem autorização. Sem fôlego, um dos professores tenta explicar ao examinador o que está acontecendo aqui, pois os indicadores da cobaia estão fora dos gráficos. Embora o professor tenha dito ao examinador que a classificação de talento de Lin não correspondia à força que ele demonstrou, o examinador disse que isso não era incomum porque muitas pessoas excedem suas capacidades durante o combate. Mas assim que o examinador foi informado de que Lin só tinha rank, ele ficou chocado que o herói se atreveu a participar do teste de uma fera com tão pouco talento. Para o examinador isso não bastava. Como o professor poderia ousar deixar seu local de trabalho e chamá-lo por causa de um aluno que havia despertado o poder da besta rank, mas o examinador nem mesmo viu a batalha em si. Assim que o examinador-chefe viu o tamanho da fera, Lin ficou em um choque incompreensível. Ele não conseguia acreditar que o herói tinha um rank E. Todo o quartel-general está confiante de que Lin tem pelo menos o posto de general, mas não o posto E, porque agora ele está no último 10º estágio, onde cada lobo tem força de 7 estrelas. Se Lin conseguir passar da última etapa, as melhores universidades, sem exceção, começarão a lutar por ele. Os professores ficam surpresos com as palavras do examinador. Ele acredita que a besta Lin é capaz de se tornar uma alma besta de nível imperador. A besta Lin passou por tantas etapas, derrotando muitas feras, mas mesmo na difícil última etapa ele considera o exame chato, pois existem apenas 10 lamentáveis lobos do deserto. Ele não se importa com quantos lobos o atacam. Todos eles são apenas escória e lixo para a fera. O quartel-general do observador ainda acompanha a batalha com interesse. O examinador disse que se este for realmente o talento de uma fera rank, ele irá e cometerá suicídio. O ataque, a defesa, a velocidade e o poder explosivo estão em um nível ideal. Esse é realmente um motivo para esfregar o nariz do valentão que acreditava com tanta confiança que Lin não conseguiria passar nem da primeira fase. Vendo a técnica da fera Lin, os professores ficam cada vez mais surpresos com cada um de seus movimentos. Com um golpe, a fera destrói todos os seus oponentes e passa com sucesso em todos os estágios do teste da fera. Para Lin, o teste da fera acabou sendo mais fácil do que ele esperava, já que o herói passou do último nível, então com certeza ele teve uma boa nota garantida. Afinal, mesmo o valentão Xuan com seu talento rank S definitivamente não seria capaz de superar Lin. Lin quer aproveitar esta oportunidade para que todas as universidades vejam que mesmo uma alma bestial de rank pode ter um poder tremendo. Os professores ficam horrorizados com tal talento de poder, porque Lin, aos 18 anos, menos de 2 semanas antes de despertar o poder da besta, conseguiu alcançar o posto de general besta de 3 estrelas. Lin voltou do exame e o examinador imediatamente começou a elogiar e parabenizar o herói pela sua batalha demonstrada. Agora todas as universidades da cidade competiriam pelo herói. Lin foi informado que o resultado seria postado esta tarde. O herói estava prestes a sair, mas o examinador o deixou. Ele não consegue entender por que o talento da fera Lin é apenas rank. Se houver algum problema, o herói pode vir e facilmente. O herói explicou tudo dizendo que sua alma animal estava realmente fraca durante seu despertar, então ele recebeu um rank E. O examinador acredita que depois de obter resultados impressionantes, o herói não se comportou de forma arrogante, o que é muito louvável, de modo que no futuro haverá outro mestre da alma bestial com uma força tremenda. Após o exame, Xue conheceu Lin. Ela correu até ele. O herói perguntou como foi o exame. Ela passou no exame com boas notas, passando em 9 níveis, enquanto Lin passou em todos os 10 níveis. Fica claro pelo rosto animado da garota que ela quer perguntar como foi o exame de Lin, mas ela não sabe como, porque sabe que os rankers e mal conseguem passar do nível 1. O herói não se surpreendeu e pediu para não pensar nas notas, pois o exame já havia passado, então chamou Xue para jantar para comemorar o sucesso. A menina, claro, concordou com um grande prato de macarrão. A garota estava com muita fome, e é por isso que ela apressou tanto Lin. 1 hora depois, Xuan apareceu, completou 7 níveis, exatamente o mesmo resultado do vencedor do ano passado, mas este ano haverá uma nova estrela, Lin. Todos os estudantes da área começaram a discutir sobre Xuan, seu talento de alma de besta rank S aterroriza a todos. Com esse resultado ele poderá ingressar em uma das melhores universidades. O valentão estudou muito para o exame para surpreender a todos, até pediu aos pais que comprassem uma pílula cara para maximizar o potencial da alma animal em pouco tempo. Xuan se pergunta por que não vê Lin em lugar nenhum, pensando que ele está escondido em algum lugar após sua derrota.
Uma gangue de valentões chama o herói de ridículo. Se eles estivessem no lugar de Lin, não teriam ousado dizer uma palavra e teriam se escondido no chão há muito tempo, de vergonha. Xuan acredita teimosamente que Lin estava simplesmente com medo de vir e agora permanecerá um covarde pelo resto de sua vida, mas como eles ficarão surpresos quando virem os resultados de Lin e sua alma bestial? Naquele momento Lin e Xue acabaram de chegar, o herói entendeu que o restaurante era longe, mas a menina queria muito comer lá. Nada de ruim aconteceu e eles não se atrasaram para o anúncio dos resultados. Xuan está incrivelmente zangado porque Lin ousou aparecer na frente do valentão e com a garota Xue. A empresa de Xuan notou a calma de Lin porque ele está confiante em uma boa nota após o exame, mas eles pensam de forma diferente que foi difícil para o herói passar até mesmo no primeiro nível. Lin zomba da estupidez deles. O fato do E-Rank ter encontrado coragem para participar do exame já é muito bom. O valentão lembrou ao herói sobre a discussão deles para que Lin não se esquecesse do desejo que ele realizaria, mas isso definitivamente não acontecerá, e logo todos entenderão o porquê. Lin fica muito grato ao valentão por lembrá-lo da discussão, pois o herói já havia esquecido. Chegou o momento tão esperado, as listas foram divulgadas e os resultados do exame divulgados. Todos os alunos estão mais preocupados não consigo mesmos, mas com quem ainda estará em primeiro lugar. Xuan ficou muito feliz antecipadamente e começou a se autodenominar campeão até ver que estava em terceiro lugar na tabela de resultados do exame. Em segundo lugar ficou Xue. O valentão nunca esperou que o talento dela fosse maior que o dele. Mas se uma garota completou 9 níveis e está apenas em segundo lugar, então quem pode ficar em primeiro lugar? Xuan ficou preocupado. O valentão ficou sem palavras e quase começou a desmaiar. Viu o aluno em primeiro lugar, era Lin Yuan. Os alunos pararam de prestar atenção em Xuan. Eles não entendem quem é Lin, mas definitivamente entendem que ele é uma verdadeira fera, já que conseguiu completar 10 dos 10 níveis. O valentão realizou seu pior sonho. Todos ao seu redor o consideram uma vergonha, que, antes do anúncio dos resultados, era o que mais torcia o nariz, mas na realidade acabou em um lamentável terceiro lugar. Lin começou a pressionar o paciente, alertou o valentão que não deveria descartar o herói antes do tempo. Agora é hora de Xuan cumprir os termos da disputa. O herói ri e pergunta ao valentão se ele prefere comer os cristais inferiores secos ou servidos com temperos. A garota Xue agora começou a entender por que Lin não ficou surpreso com seus resultados, porque sua avaliação era muito maior que a da garota. O valentão está furioso, ele não entende como um lixo como Lin com classificação e poderia obter um resultado tão alto. Com seu comportamento maluco, Xue enganou o resto do aluno. Agora eles também duvidam da aprovação justa de Lin no exame. Todos atacaram Lin e começaram a sufocá-lo com perguntas sobre sua aprovação no exame, mas o herói nunca teria pensado em agir de forma tão medíocre. Xuan terá plena certeza da trapaça de Lin, pois o herói tem uma alma de besta rank e o valentão acredita que de forma honesta o herói nunca seria capaz de passar os 10 níveis do teste da besta. Os alunos ficaram surpresos que o primeiro colocado tem uma alma besta de rank, o mais coxo de todos os ranks. Eles não conseguem entender tudo o que está acontecendo. Lin envenena deliberadamente o agressor com o fato de que nenhum único livro de referência diz que um E-Rank não pode completar o exame com 10 níveis aprovados, para o qual o agressor ameaçou entrar com um pedido no tribunal do palácio. O lagarto explicou tudo ao herói. Se os candidatos tiverem dúvidas sobre a avaliação, podem recorrer à justiça, mas a reunião raramente é realizada por causa da avaliação de outras pessoas. O lagarto começou a rir das conclusões estúpidas de um aluno com alma animal rank S, porque ele não sabe perder de jeito nenhum. Durante toda a controvérsia, o examinador-chefe Zhou Shan veio. Sua feroz alma de besta de urso já havia alcançado o nível de um lorde de 7 estrelas. O examinador ouviu um discurso sobre como alguém queria ir a tribunal, então decidiu descobrir tudo. Xuan imediatamente se fez de vítima e começou a dizer ao examinador que considerava a avaliação de Lin Yuan infundada. O agressor começou a reclamar ainda mais que não era normal que tal rank passasse dos 10 níveis e, portanto, queria pedir uma explicação razoável. O examinador explicou que assistiu ao exame de Lin e observou todo o processo do início ao fim sem encontrar nada de anormal. O senhor ficou indignado com a imprudência de Xuan. Ele acha que o examinador pode ajudar alguém a trapacear. O valentão se desculpou por seu ardor. Para Xuan o examinador é uma fonte de orgulho, mas o valentão não consegue acreditar que a alma de besta desperta de Lin seja classificada como um talento de rank E. Lin acha que todos os presentes sabem muito bem o que isso significa. Xuan exige que o examinador publique um vídeo da batalha de Lin Yuan para que o público possa se convencer da aprovação justa no exame.
Infelizmente, o examinador não tem o direito de concordar com o pedido de Xuan. Os examinadores estão proibidos de divulgar informações sobre os candidatos, exceto em casos especiais. Nesse caso, como é impossível publicar o vídeo, Xuan pede ao examinador que permita uma briga entre o valentão e Lin. Caso o herói vença, ele comprovará a pureza de sua avaliação. Mas se o herói perder, então essa derrota será suficiente para provar a todos que a avaliação de Lin foi obtida de forma desonesta. Os alunos ficam surpresos com o fato de o valentão Xuan humilhar Lin Yuan. A garota Xue fica furiosa. Ela considera esse novato vil. Ele está tentando fazer de tudo para humilhar Lin. O lagarto tem certeza que o valentão quer aproveitar para brigar com Lin, e depois provar para todos que o herói é mesmo um perdedor, mas para Lin isso não é problema e tudo será completamente o contrário. De acordo com as regras, não é proibido desafiar no próprio território do Palácio Espiritual da Besta, resta aguardar a opinião de Lin. As pessoas ao seu redor sussurram entre si, o herói não tem escolha a não ser concordar, porque se ele recusar, todos considerarão Lin um vigarista. A garota Xue pediu para abandonar a batalha se o herói não estivesse confiante em suas habilidades, mas Lin não deixará tudo tão simples, é inútil aguentar, ele está pronto para deixar Xuan com medo quebrando todos os seus ossos. Os discípulos não podem verificar isso, nunca aconteceu antes que uma alma Rank se lutasse com uma alma Rank. O examinador alertou que não havia necessidade de uma batalha até a morte, pois os dois alunos eram o orgulho da cidade, tendo ficado em primeiro e terceiro lugares. Xuan fez uma promessa lamentável a Lin de que mostraria como despedaçaria o herói. Ambos os discípulos estão na arena do Beast Soul Palace. Se ambos os lados estiverem prontos, então a batalha começará agora. Antes do início da batalha, o examinador anunciou as regras. Esta batalha será apenas um sparring. Você não pode matar, é proibido usar qualquer objeto estranho durante a luta. Se uma das regras for quebrada, será considerado um derrota. Mesmo na arena, esse arrogante não entende como esse lixo concordou com a luta. Em sua opinião, Lin deveria ter desistido ao invés de sofrer fraturas terríveis. Xuan imediatamente ativou sua fusão de alma besta e começou a atacar primeiro. Os alunos veem pela primeira vez a alma de Xuan, o rei do esqueleto réptil, medindo até 5 metros. Todos duvidam que com tal alma seja possível ficar em terceiro lugar. A única coisa que o público não entende no momento é por que Lin não se transforma. A garota está muito preocupada com Lin, pois sabe que o herói tem a alma de um pequeno lagarto. Se o valentão de alguma forma prejudicar o herói, então Xue virá em sua defesa naquele exato momento. Como o valentão está tão ansioso para que Lin se funda com sua alma bestial, ele está pronto para satisfazer seu desejo agora mesmo. Os espectadores ficam em pânico com o que veem, eles não conseguem acreditar que está realmente uma alma animal de nível E. E então Xuan percebeu que ele não deveria ter se inscrito para a morte certa, era impossível para ele que o rank pudesse crescer tão rapidamente. Xuan corre de canto a canto, sem saber o que fazer. Se Lin o tivesse tocado com uma garra, ele teria deixado o inimigo aleijado. Bully não parece tão corajoso como antes da batalha. Esta será a primeira vez no mundo que o Reptile Skeleton King perderá para o E-Rank. Lin foi capaz de agarrar seu oponente pela cauda e começou a girá-lo por toda a arena, após o que o jogou no chão com toda a força. O herói não pode mais ser parado. É como se ele não estivesse lutando, mas brincando com seu brinquedo favorito de infância. Os espectadores não acreditam em tudo o que está acontecendo. Lin derrotou Xuan. Agora estão definitivamente convencidos das palavras do examinador. Ele não mentiu e não defendeu a honra de Lin. Ele falou apenas uma verdade. Embora a garota soubesse que Lin não era fraco como ele fingia ser, ela não achava que ele tivesse uma alma besta de nível e tão forte. O inimigo não consegue aceitar o fato de que sua alma besta de rank S acabou sendo mais fraca que a de rank. Droga! O lagarto grita para Lin em pânico porque Xuan comeu a cápsula vermelha, permitindo-lhe subir de nível em pouco tempo. Sua força aumentará para um general besta de 3 estrelas. Mas esse uso da pílula não fica impune. Depois de tomar a cápsula demorará um mês para se recuperar. O lagarto tem certeza de que é um verdadeiro psicopata. O examinador anunciou que Xuan perdeu por violar as regras de combate, o que significava que Lin havia vencido. Lin não conseguia nem imaginar que Xuan fosse um lixo tão inútil. Embora esse valentão se colocasse acima dos demais, mas agora ele é um palhaço inútil. Após o anúncio da derrota de Xuan, o herói não entende por que o inimigo permanece na arena. Ele vai continuar a luta, sem se importar com as palavras do examinador. Mesmo que o valentão tenha se dopado, isso não assusta o herói. De qualquer forma, ele permanece calmo como uma jiboia.
Hoje foi o maior erro da vida de Xuan. Ele poderia ter desistido com calma, mas em vez disso optou por sofrer os ataques da alma bestial de Lin. Desta vez, é improvável que a alma do esqueleto do réptil consiga se levantar. O examinador anunciou oficialmente que Lin Yuan venceu esta batalha. O herói não desistiu mesmo quando o inimigo tomou drogas proibidas para aumentar artificialmente a força. Todos os estudantes só podem ficar em estado de choque. Eles também não entendem que tipo de idiota cego avaliou sua alma bestial como um talento de nível E. O examinador disse ao professor para levar Shun à enfermaria. Seus ferimentos não foram fatais, mas os efeitos colaterais após o uso da cápsula foram suficientes para mantê-lo na cama por alguns meses. Agora os professores duvidam que alguma universidade o aceite depois do que ele fez. O examinador elogiou e parabenizou Lin por sua vitória. Em resposta, o herói agradeceu pelo fato de o examinador ter dado a oportunidade de ferir Xuan. O examinador disse que na verdade ele é apenas o mais importante aqui. Ele também é membro da comissão de admissão da Universidade dos Animais da cidade de Mon, e também convidou o herói a se matricular neles. O herói entende perfeitamente que só os melhores entram no instituto, mas qual será o benefício para Lin então? Se o herói ainda pretender se inscrever, o examinador solicitará o pagamento integral da bolsa, incluindo 500.000 moedas, 20 cristais de alta qualidade, 5 cápsulas e uma espada besta de nível geral. O lagarto pediu ao herói que pensasse com cuidado, porque 20 cristais de alta qualidade custam 200.000 moedas e uma cápsula custa até 250.000 moedas. O examinador afirmou que isso é o melhor que a universidade pode oferecer. Ele e a própria direção da universidade serão sinceros em suas intenções. Nesse momento aparece um estranho que começou a caluniar o examinador que a campanha de admissão ainda não começou e ele já está tentando atrair o herói Lin pelo engano. Este homem, Shen Yu, veio da Yanjin Beast University. Shen garante a Lin que o examinador está tentando enganá-lo. Ele tem certeza que a universidade deles é muito melhor, pois fornecerão ao herói 500,00 moedas, 40 cristais de alta qualidade e 10 cápsulas. Os estudantes esperavam que as duas universidades mais polares lutassem por Lin, então, além disso, também ofereceriam recursos incríveis. O examinador tornou-se agressivo, como Shen ousou atrair o grande aluno Lin bem na sua frente. Shen não permaneceu em silêncio, ele simplesmente não poderia se assustar com a alma patética de um urso morto. Lin está confuso e não sabe o que fazer, como observar as energias das forças das almas bestiais das fileiras dos senhores. E novamente apareceu um novo homem desconhecido, provavelmente ele também veio de alguma universidade muito popular. O herói ficou surpreso que este homem foi capaz de suprimir as auras do grande urso furioso e do fantasmagórico tigre vazio. Será que o poder deste homem gordo é superior a ambos? O nome desse gordo é Jin Lushan e ele veio da Universidade Xuxuan. Em troca de ingressar na universidade ele promete 3 milhões de moedas, 50 cristais de alta qualidade e 10 cápsulas. Mas, além de tudo isso, Bin prometeu lançar 20 cristais de alta qualidade a cada semestre até o final dos estudos. Todos começaram a gritar e chamar a atenção do jovem líder apenas para si. Mesmo que queiram aceitá-lo, ele não conseguirá fazer isso. O herói está muito envergonhado, mas não tem outra saída. Ele agradece a todos, mas além das universidades de Yanjin e Mo ele não considera outras organizações. Bin não ficou nem um pouco ofendido, ele sempre ficaria feliz em ver Lin em sua universidade, se quisesse. Dois examinadores comportam-se como crianças pequenas numa caixa de areia que não partilham um brinquedo entre si. O lagarto parabenizou o herói, o sistema classificou a alma animal como general e concedeu um baú de prata. A garota Xue está orgulhosa de Lin, ele agora é o número 1 da cidade, fazendo com que todas as melhores universidades lutassem por ele. Xue sugeriu que Lin se matriculasse na mesma universidade que ela, mas o herói precisa pensar um pouco mais. Lin começou a pensar que se a Universidade Yanjin fosse objetiva, ele escolheria Mo City. A garota ficou muito chateada porque Lin era desagradável com as pessoas de Yanjin. O herói voltou para casa e o lagarto começou a falar sobre uma arma da categoria de general, uma garra de fogo. Quando a arma ataca um inimigo, o fogo aparece nas garras, o que desfere um golpe adicional. O lagarto ficou muito chateado porque Lin estava tão calmo em suas palavras. Essas armas são divididas por categoria. Essa arma Lin custa centenas de milhares de moedas. Naquele momento, o herói pensou seriamente. Ele decidiu que deveria alcançar o posto de suzerano o mais rápido possível. O lagarto acrescentou ainda que a Universidade Yanjin prepara mestres fortes, e a Universidade da cidade de Mo produz mestres mega fortes. O herói tomou uma decisão, irá para a cidade de Mon.
pois é lá que o aluno mais valioso custará mais de 1 milhão de moedas. Um examinador de Yanjin entra no escritório de Zhou com uma atitude muito ruim em relação à comunicação. Zhou está incrivelmente feliz por Lin ter entrado em sua universidade, mas o examinador pediu para não se gabar. Ele questionou se era verdade que Xue também entrou em sua universidade. Zhou ficou muito surpreso com a notícia ter chegado tão rapidamente. Descobriu-se que o examinador de Yanjin a conhece mais do que o necessário. Seu único pedido foi que, quando Xue chegasse à universidade, Zhou cuidasse bem dela. Enquanto Lin tentava conseguir uma bolsa de estudos o mais rápido possível, Xue nem pensou nisso, o que significa que ela é muito mais próspera do que Lin. Infelizmente, o examinador não pode revelar todos os detalhes, ele simplesmente pede a Zhou que cuide dela. 3 dias se passaram e Lin chegou à universidade. Não imaginava que receberia todos os recursos prometidos tão rapidamente. O equipamento tornará as escamas de Lin mais duras e sua coluna ficará coberta de espinhos, o que a protegerá de lesões. O vendedor fica surpreso ao ver que o herói voltou a trocar por cristais de baixa qualidade. Os olhos do vendedor quase caíram quando Lin disse que precisava de 500 mil cristais de baixa qualidade. Ele riu, mas ainda não entendia por que precisava de uma quantidade tão grande, como se Lin fosse dar comida aos porcos. O herói ficou desconfortável em informar ao motorista o endereço do armazém secreto, então trouxe tudo para casa. Lin ficaria absorvido em casa, mas levaria muito tempo. O lagarto descobriu o segredo de Lin. Ele pode absorver cristais em forma humana, pois o herói possui um sistema com o qual pode comer todos os cristais em forma humana. O herói absorveu com sucesso a radiação nuclear e recebeu 1000 pontos de evolução. São necessários 15 minutos para absorver uma radiação nuclear. Para absorver todas as 500 peças, seriam necessárias uma média de 184 radiações por dia. O corpo de Lin sofreu uma mutação completa durante o processo de absorção e agora é capaz de resistir. Com imunidade à radiação, nenhuma concentração de radiação nuclear é assustadora. As armas nucleares foram usadas em muitas áreas para destruir monstros, mas agora não teriam efeito no corpo de Lin. O herói tem mais 2 meses pela frente. O herói deve absorver todos os cristais e aumentar sua força o mais rápido possível. Na sala de conferências da Mocity Animal University, o diretor Wang Ting fez um discurso e disse que a matrícula dos alunos foi concluída com sucesso. Os calouros deste ano são ainda mais merecedores do que nos anos anteriores. Wang Ting conversou com diretores de outras universidades e chegou à conclusão de que valia a pena realizar um concurso nacional de calouros para descobrir quem dentre todos os talentos é o verdadeiro monstro. Os funcionários responderam bem a esta ideia. Esta é uma boa oportunidade para mostrar aos alunos que sempre haverá alguém em uma ordem de grandeza superior. Aproximadamente 10 alunos principais e 2 alunos reservas se apresentarão em cada universidade. Um dos trabalhadores sugeriu usar a classificação de Xenon como guia, mas não segui-la totalmente, já que a competição poderia envolver batalhas em pares. Para o diretor este evento é uma honra, é a primeira competição nacional e terá transmissão para todo o país. O trabalhador perguntou ao examinador Zhou se ele estava feliz com os novos alunos desta vez. Quando ele olhou para a lista, ele não entendeu por que o Sr. Zhou estava recrutando até mesmo talentos de nível e quando havia alunos muito mais capazes abaixo. Mas assim que o trabalhador olhou quem era o estudante de rank, ficou horrorizado. Era Lin Yuan com a alma bestial de um lagarto negro. Como disse o lagarto, Lin agora parece um monge cultivador que não se move há 1 mês. No processo de absorção da radiação nuclear, o herói dominou a habilidade de nível S, a respiração nuclear. Respirar a energia nuclear pode emitir partículas de luz com radiação nuclear. Os raios infravermelhos podem atingir 55 graus Celsius. Este mês Lin absorveu 2.500 cristais e agora tem 1.500.000 pontos de evolução. O herói decidiu aumentar a dureza de sua armadura escamosa em 2.000 pontos, a afiação de suas garras em 200.000 pontos e o poder do reator nuclear em 300.000 pontos. Agora o líder entre os mestres da besta de nível geral é Lin, um pouco mais e ele pode se tornar um rei. O herói ainda tem 2.500 cristais restantes. Se absorver todos, poderá obter pelo menos 2.500.000 pontos de evolução. Mas Lin duvida que todos esses pontos sejam suficientes para chegar ao nível do Rei Besta de uma só vez. Nesse caso, mesmo que não consiga melhorar, você pode vender cristais e cápsulas de alta qualidade e depois estocar cristais de baixa qualidade. 1 mês depois, Lin conheceu Xue, o examinador, na plataforma de um trem. O examinador teve que voltar para casa a negócios, então acabou na mesma época que Xue, mas agora está pronto para dar carona aos alunos até a universidade.
A menina está indignada com o comportamento de Lin. Não houve nenhuma saudação ou resposta dele durante um mês inteiro, mas ele estava praticando e em nenhuma circunstância deveria ter contato com outras pessoas. Xue também não perdeu tempo à toa. Ela não só alcançou o posto de general, mas também recebeu 3 estrelas. Há apenas 2 meses, Lin tinha o posto de general 3 estrelas, e agora está ainda mais forte. A garota realmente não tentou alcançar o cara. Lin fica chocado porque os assentos regulares no trem custam mais de 100 mil, e o professor Zhou tem uma sala separada. Um mestre de nível Lorde é tratado de alguma maneira especial. O examinador disse que se tudo correr bem eles chegarão à universidade à noite, o que Lin não entendeu porque se tudo correr bem. Isso se deve ao fato de que no caminho você poderá encontrar monstros lutando entre si, todos chamados de maré bestial. Zhou disse que, muitas vezes, ocorrem casos incomuns quando matilhas de feras ou vários monstros de nível Lorde atacam o trem, às vezes até mesmo níveis de rei são encontrados. De qualquer forma, não se preocupe, se isso acontecer o examinador tentará detê-los para que os alunos e pessoas do trem possam escapar, mas contra a posição do rei ele conseguirá resistir por 5 minutos. Lin não achava que tal classificação fosse muito mais terrível do que ele imaginava. Um dos professores veio correndo e relatou que a 10 quilômetros de distância o radar detectou que um bando de animais se aproximava. Muito provavelmente eles se aproximarão em 10 minutos e colidirão com o trem, então todos precisam se apressar. Segundo informações, existem 3 reis feras, mais de 50 generais e cerca de 300 feras de guerra no bando. Zhou perguntou a Xue e Lin se eles queriam ir juntos. A maré estava baixa. Seria necessário tratar essa batalha como um modelo de batalha real antes de iniciar o treinamento. Os estudantes não poderiam deixar o examinador em apuros e, claro, concordaram. Xue nunca foi capaz de dirigir um veículo assim em sua vida, então ela irá com Lin buscar o examinador. A garota perguntou se Lin realmente sabia como controlá-lo, mas descobriu que não. Mas o herói não considera difícil de controlar, ele aprenderá enquanto dirige. Zhou decidiu lembrar aos alunos, antes de entrarem na batalha, que se encontrassem uma fera que fosse muito dura para eles, deveriam fugir dela o mais rápido possível, sem perder tempo, porque a segurança está em primeiro lugar. Zhou imediatamente se fundiu com sua feroz alma de besta de urso. Ele dividiu a terra. Lin fica simplesmente chocado com as habilidades do mestre, mas o que acontecerá então com o posto de imperador? Ele será capaz de mover montanhas e dividir os mares, mudar o mundo? O herói se perguntou. Os discípulos não hesitaram e também se fundiram com suas almas animais. Zhou gritou e disse aos discípulos para fugirem o mais rápido possível, sem perder tempo. É inútil para Lin. A garra da chama vermelha foi ativada. Ele derrubou a fera em questão de segundos. Xue por fora ficou impressionado com o poder da alma de Lin. Este porco-espinho estava no último estágio da classificação geral e Lin foi capaz de esmagá-lo com um golpe. Os professores não tinham ideia de que isso poderia acontecer, mas o radar de detecção não funcionou bem. Inicialmente, os pontos roxos representavam os reis dos animais, mas eram 3, mas não 4. E agora que são 3 novamente, parece que este rei consegue esconder sua presença. Aqui está ele, este é o rei escondido. Ele matou um dos mestres na linha de frente, arrancando o coração do peito. Xue perguntou a Lin quantas feras de nível geral eles haviam matado, ao que o herói respondeu que eram algo em torno de 10. Xue percebeu uma passagem incompreensível e não entendeu de onde ela poderia vir. Uma fera saiu correndo dele. Lin pediu a Xue que fechasse os olhos, pois poderia entrar sangue. Assim que ela fechasse, o herói arrancou a pata da fera. O lagarto avisou ao herói que esse tipo de mestre das feras é o melhor em furtividade. A alma bestial não tem medo de nenhum animal, esse vira-lata covarde só consegue se esconder. O cachorro desapareceu de vista novamente. Xue pediu a Lin que tivesse cuidado e atenção, pois a fera poderia pegá-lo de qualquer lugar. De repente a fera aparece nas costas e salta sobre Lin, sem saber que suas costas estão bem protegidas. Agora é a vez do herói atacar o inimigo. Lin decidiu testar seu hálito nuclear em um cachorrinho tão patético para que ele soubesse como usá-lo no futuro. Após o assassinato, Lin pegou o núcleo de cristal do mestre das feras e se perguntou por quanto ele poderia vendê-lo. O examinador perguntou ao herói qual era o segredo, como ele conseguiu matá-lo. Zhou pediu para responder honestamente em que nível estava a força de Lin, ao que o herói respondeu que havia chegado ao posto de suzerano. É realmente difícil de acreditar, porque há apenas 2 meses Lin tinha um general de 3 estrelas. Lin, no entanto, contou tudo ao examinador em sigilo, que na verdade ele poderia absorver a radiação nuclear dos cristais da alma inferiores.
Naquele momento Shue veio correndo, estava muito preocupada com o herói. Ela está muito grata a Lin por salvá-la, pois se não fosse por ele, ela teria sido atacada por uma fera com habilidade de invisibilidade. A examinadora tranquilizou Shue. Não há nada de errado nisso, afinal é a primeira vez que ela se depara com tal situação, o que é normal para uma pessoa. Zou nunca esperou que Lin pudesse absorver a radiação nuclear como energia, ele era realmente um gênio entre todos os mestres de almas bestiais. O examinador avisou que havia coletado todo o saque do crachá de armazenamento. Quando o trem chegasse ao destino, ou venderia tudo no Palácio da Alma de Besta e daria o dinheiro para Lin. O examinador esqueceu que o herói nunca usou isso, ele precisará solicitar o mesmo, mas por 10 cubos de espaço ele terá que pagar 1 milhão. Zou aconselha que é melhor comprar cristais inferiores com esse dinheiro, e simplesmente pegar emprestado distintivo por um tempo. Mas Zou pediu a Lin que parasse de agradecê-lo, porque em sua universidade os verdadeiros talentos nunca serão privados de recursos, especialmente se Lin entrar entre os 10 primeiros do ranking que amam, ele receberá ainda mais bônus. Quando Shue acordou, ela perguntou por que os dormitórios eram projetados para várias pessoas, seria inconveniente para todos praticarem. O examinador disse que o dormitório é um local para dormir e relaxar. Os alunos podem frequentar gratuitamente as salas de treinamento, que funcionam 24 horas por dia. Lin deu um suspiro de alívio, porque se não existissem tais instalações, ele teria sido descoberto rapidamente. O herói se surpreendeu com Shue. Para ela 5 milhões não são suficientes para alugar um quarto separado. Antes de conquistar a classificação de Qianon, Lin decidiu primeiro se instalar em um dormitório. Quando Lin entrou na sala, foi saudado por seu colega de quartos, Zhao Ming. Na aparência ele é um cara calmo e meigo, mas sua alma animal é uma serpente de 8 asas, ele é um calouro. Lin também se apresentou a todos. Um dos vizinhos descobriu que ele era o mesmo talento da cidade de Zenhai. O herói ficou surpreso ao ver o cara ler o dossiê fechado, pois ninguém conseguia visualizar os dados pessoais dos calouros. Zhao disse que esse gordo absorve bem as informações, nem mesmo o examinador sabe disso. O nome do gordo é Wang Jin, ele está pronto para contar a Lin tudo o que lhe interessa, mas a informação tem seu preço. Isso ficou muito interessante para o Lin, ele pediu para o Wang descobrir a vaga no ranking, mas hoje é o primeiro dia e o cara vai poder dar outra lista, que inclui todos os calouros que ficarão entre os 10 primeiros do classificação. Como os rapazes tinham acabado de se conhecer e se tornaram colegas de quarto, Van decidiu dar um desconto de 20%, vendendo as informações por apenas 4.000 moedas. Lin olhou para a lista e ficou surpreso ao ver que havia tantos gênios ocultos na universidade da cidade de Mon. Até mesmo Zou, um cara aparentemente doce, tinha um general besta de 8 estrelas. O último quarto colega de quarto entrou na sala, ele parecia muito zangado. Seu nome é Song Lan. Todos, exceto Lin, ficam chocados com a notícia de que o campeão deste ano dividirá o mesmo quarto com eles. Mas o herói ainda se lembrava desse cara. Sua classificação de talento no nível SSS e sua alma animal é uma borboleta de vidro multicolorida. Sam não teve tempo de entrar na sala quando Wang começou a vender ao cara seu desconto de 20% em troca de informações. Os rapazes caminharam e refletiram sobre a sorte que tiveram por terem entrado nesta universidade em particular. No caminho eles conheceram 2 garotas incríveis. Fluffy disse que a garota da esquerda se chama Yu Qingyu. Sua alma de besta Rank S é um bicho da Zeda da neve. E a garota da direita se chama Sumu Shue. Sua alma besta Rank S, raposa da neve de 9 caudas. Shue sentiu falta dela, disse que ela não se via há muito tempo, embora só se vissem durante o dia, ela estava simplesmente confusa, e também a apresentou ao vizinho. O informante ficou chocado ao perceber que eles se conheciam. Sam gritou com Wang sobre qual deles era o informante, porque ele não sabia, ao que o gordinho respondeu que estava coletando informações, mas não casamenteiro. Plump aproveitou o momento e convidou as meninas para comer, mas hoje, infelizmente, elas combinaram de comer juntas. Wang está horrorizado como Lin conseguiu conhecer uma garota tão deslumbrante, Shue, e até mesmo se comunicar tão de perto. Lin sorriu ao descobrir que há algo que nem mesmo o informante sabe, mas está tudo bem, o herói está pronto para vender essa informação com um desconto de 20%, como um vizinho. Embora o herói queira voltar para o albergue e relaxar, ele não consegue relaxar, pois há muitos alunos legais na universidade. O lagarto disse que aqui há uma grande concentração de energia, o que é bom para a prática. Essa sala de treinamento inicial é gratuita, mas existem salas pagas para níveis intermediário e avançado, tem uma concentração de energia muito maior, mas são muito caras.
O lagarto ficou surpreso. O herói absorveu todos os cristais de baixo nível e restaram apenas cristais de alta qualidade e cápsulas de alma animal. Lin recebeu 1000 pontos de evolução, mas o resultado é o mesmo de quando absorve cristais de baixa qualidade. Acontece que o herói desperdiçou 10.000 moedas. Ao absorver a cápsula, o lagarto o parabenizou por receber um novo talento. Lin ficou surpreso ao saber que se ele possui uma coluna de talento em suas características, isso significa que o herói possui um parâmetro oculto. Esse talento pode aumentar a taxa de absorção em aproximadamente 5%. Além disso, como Lin tem um assistente, ele pode se dar ao luxo de consumir uma cápsula por mês, mas essa diversão é muito cara. Pagar 50.000 por uma cápsula é demais. Acordando de manhã, Lin não encontrou seus dois vizinhos. O gordo disse que tinham ido treinar, mas de um herói resolveu cuidar de suas forças. Lin rapidamente se levantou e decidiu ir ao Beast Soul Palace para comprar um lote de cristais inferiores. O herói chamou o examinador e marcou um encontro. Zou transferiu 2,2 milhões para os núcleos de cristal coletados. Além disso, o examinador trocou 1 milhão por 10.000 cristais inferiores. Os cristais e o restante do dinheiro estão no distintivo que o professor decidiu emprestar ao herói por um tempo. A reunião ainda não acabou. Lin pediu ao professor que trocasse 1,2 milhão por cápsulas de alma animal. Zou não pôde recusar. Ele irá ao palácio quando tiver tempo livre. Além disso, o examinador prometeu a Lin ocupar o lugar do representante da universidade na competição caso ele ficasse entre os 10 primeiros colocados. A partir daquele momento, o herói tinha um novo objetivo, não apenas ficar entre os 10 primeiros, mas ficar em primeiro lugar na lista. Algum tempo depois, Lin recebeu 1000 pontos de evolução por absorver com sucesso a radiação nuclear em apenas 10 minutos. Essa velocidade se deve à absorção de 5 cápsulas de recompensa. Elas aumentam não só a taxa de absorção de energia do ar, mas também a taxa de assimilação dos cristais. O próprio lagarto não tem certeza, então quando o professor enviar um lote de cápsulas, o herói será obrigado a conferir. Não há tempo para perguntas estúpidas, o herói deve continuar a absorver cristais para aumentar a força. Lin considerou este dia um tanto especial, pois normalmente todos os seus vizinhos saem cedo e voltam muito tarde, mas hoje estão todos aqui. Acontece que hoje era uma reunião de calouros, da qual Lin havia convenientemente esquecido. O gordo fica chocado ao ver que todos os seus vizinhos, exceto ele, estão treinando como monstros para entrar no top 10 do ranking. Sam imediatamente rejeitou essa ideia. Ele acredita que com seu general de 9 estrelas, apenas as primeiras 100 brilham. Outro vizinho também recusou. Embora seja governante, sua alma é auxiliar e por isso é ruim na batalha. Lin percebeu que a competição será muito mais acirrada este ano, então quer começar a treinar ainda mais. O herói conheceu o examinador na reunião. Acontece que os professores também deveriam participar da reunião dos alunos do primeiro ano. Lin apresentou o professor aos vizinhos. Um deles ele conhecia bem, gordinho. O professor conhece o pai, ele é figurão. O diretor finalmente chegou e cumprimentou todos os alunos e professores. Muito em breve será oficialmente aberto o ranking Qianon, onde os estudantes enfrentarão a primeira fase da luta. Quanto mais elevada for a classificação, mais recompensas generosas receberão. O diretor disse ainda que os fortes devem lutar, não existem fracos e covardes nesta universidade. É exatamente isso que todos os alunos deveriam entender. Os vizinhos de Lin estão em terceiro e 10º lugar na lista, mas então em que lugar o próprio herói estará? Lin ficou desapontado quando soube que estava em 312º lugar. O lagarto disse que a lista de classificação é elaborada de acordo com 5 regras. De acordo com a posição do 312º lugar, levará cerca de 16 dias para chegar ao topo. Todos os estudantes da área estão apenas discutindo sobre o primeiro colocado, Wushu Angu. Os vizinhos do herói acham estranho que ele continue treinando com calma naquele momento. O gordinho queria comprar informações do herói por 1 milhão, mas recusou. De repente, Lin apareceu atrás deles e disse que quando chegasse ao topo de Qianon, eles poderiam discutir novamente o preço de suas informações. O lagarto relatou que chegaram as cápsulas que Zou enviou, eram apenas 24. Lin não os absorveu todos de uma vez, mas decidiu absorvê-los em partes. Decidi começar aos poucos e acrescentei 10 coisas. Embora quase metade deles tenha morrido, o herói recebeu um novo talento para a aquisição bem-sucedida. Lin ganhou 10 pontos de talento e sua velocidade de absorção aumentou bastante. O herói decidiu imediatamente verificar se a velocidade de fusão com os cristais também aumentaria ou não. Após 7 minutos, o lagarto o parabenizou por receber 10.000 pontos de evolução.
Lin ficou muito feliz com esses minutos. Isso nunca tinha acontecido antes. Seus palpites se mostraram corretos e a eficiência de absorção também aumentou. Nesse mesmo momento, o telefone tocou. Lin foi avisado que em 10 minutos começaria a batalha entre o primeiro e o terceiro lugar. Lin correu para a arena do Animal Soul Institute. Todos os assentos estavam tão lotados que metade das pessoas ainda estava de pé. O examinador Zhou viu o herói e rapidamente o chamou. O professor Men ficou surpreso ao ver que Zhou tratou o herói como um tesouro, até o trouxe para a competição. Talvez o examinador devesse amarrá-lo a si mesmo. Men Shangan riu. Zhao apresentou o professor e o herói um ao outro, apresentando quem é quem. Afastando-se da conversa, Men perguntou a Zhou quem geralmente tinha maiores chances de vencer a batalha, mas como o examinador poderia saber disso? Os lutadores entraram na arena. O primeiro a entrar foi Wang Lingu, terceiro no ranking. O segundo adversário foi Wu Xuangu, que ficou em primeiro lugar no ranking. Chegou o momento tão esperado. O início da batalha foi anunciado e a batalha começará agora mesmo. Acontece que Wang desafiou Wu Xuan na esperança de que ele se acovardasse. Wang Lingu mantém sua posição com confiança e acredita que o primeiro lugar pertence a ele. Para ter tanta autoconfiança, Wu Xuan decidiu lhe ensinar uma lição merecida que ele nunca esqueceria. Lin não esperava tal aparição. Este é o mesmo Rei Centopeia de Asas Douradas de classificação SSS. Sua força supressiva é pelo menos de nível de Senhor Supremo. Wang Lingu estava feliz por finalmente ter conhecido um oponente pelo qual ansiava. Van também é um mestre dos animais. Agora não está claro quem vencerá. Men até inveja os participantes. Eles são cheios de energia, já que um professor da sua idade só poderia sonhar com tanta força. Red Flame Tiger Wang Lingu supera seu oponente em força, velocidade, agilidade e poder explosivo. Os professores assistem à luta de boca aberta. Gostam que Lingu haja com cautela, primeiro verificando o inimigo de longa distância, para depois se aproximar rapidamente e pegá-lo de surpresa. Men sentiu que com a alma de uma fera de rank, entrar na universidade não era nada fácil e era muito mais difícil liderar Qianon. Ao contrário dos professores, o herói não se distrai da batalha e parece hipnotizante. Ele entendeu por que Wu Xuan deu vantagem para Wang, porque era uma armadilha. Os professores perguntaram 2 vezes e não entenderam por que o herói pensa assim. Lingu ficou feliz por ter apenas que dar o golpe final, mas algo inesperado aconteceu. Wu Xuan agarrou o tigre de fogo com as pernas e começou a apertar com toda a força. Os professores ficam chocados. Wu Xuan realmente levou o inimigo a uma armadilha, mas como o herói adivinhou antes, eles ainda não entenderão. Lin disse que a melhor forma de acalmar a vigilância do inimigo é mostrar sua fraqueza. Wu Xuan poderá se manter no topo do ranking de qualquer maneira, sem falar que merece. Os professores nem imaginavam que o herói seria tão perspicaz. Os professores costumam ignorar os detalhes, mas Lin não relaxa e fica completamente imerso no processo. O examinador chamou Men de velho. O jovem seria muito mais esperto do que ele. Men disse que o próprio Zhou provavelmente se levantou e contou o corvo. Os espectadores assistem à batalha com a respiração suspensa, quase todos confiantes de que Wu Xuangu será derrotado. Os professores também se perguntaram sobre isso. Quem venceria afinal? Então pediram a opinião de Lin. O herói afirmou com segurança que Wang Lingu perderia. Os professores começaram a argumentar por que o tigre deveria perder, porque não importa como você olhe, só ele tem todas as chances de vencer. Os ataques de Wang Lingu são ferozes, mas precipitados. O veneno deve fazer efeito em breve. Wu Xuan obriga o tigre a desistir. Não é tarde para ir à enfermaria e retirar o veneno. Mas se ele não for embora, a centopeia não garantirá as consequências. Para o tigre de fogo, esta decisão foi um erro fatal. Embora Wu Xuangu esteja agora em primeiro lugar, ele precisa ter muito mais cuidado, pois no futuro enfrentará adversários mais sérios. Zhou não está feliz com a batalha. Se Lingu não tivesse sido envenenado, a batalha poderia ter sido mais emocionante. O examinador perguntou ao herói se ele entendia o propósito pelo qual havia chamado para assistir à luta. Lin respondeu corretamente. Você precisa conhecer claramente sua própria posição, a força do inimigo e estar ciente da necessidade de autoaperfeiçoamento. Uma semana depois, não parei de treinar e fiquei muito animado. O herói vem acumulando pontos de evolução desde que recebeu o posto de mestre das feras e no momento já possui mais de 3 milhões. Tudo isso é um impulso de experiência. Se não fosse isso não teria sido possível acumular tanto. Lin decidiu gastar 200 mil na dureza das escamas, 200 mil na afiação das garras, 200 mil na afiação dos dentes e outros 600 mil no aumento do poder e capacidade da respiração nuclear.
O lagarto parabenizou por receber a segunda estrela, ainda restam 1,75 milhão de pontos. Chegou a hora de Lin testar suas habilidades, porque o herói não aparecia no dormitório há uma semana e dormia apenas 2 a 3 horas por dia. Quando Lin entrou na sala, o informante contou sobre as tragédias, Ao Ming e outros ficaram gravemente feridos, e Song marcou um encontro com o agressor Zhao e eles se encontrariam esta noite. Lin não entendia que diferença fazia para ele defender alguém. O homem gordo argumentou essa ação dizendo que uma pessoa bem-humorada como Zhao nunca entraria em conflito com ninguém. Simplesmente havia muitos caçadores de classificação e ele tinha que colocar a cabeça para fora. Lin não entendeu quem eram os caçadores de classificação. O informante explicou que eles eram um grupo recém-formado de calouros que estavam usando estudantes fortes para chegar ao topo e drenar os fracos. Primeiro, os calouros mais fortes competem por uma vaga na lista e depois perdem deliberadamente para os membros mais fracos do grupo, a fim de transferir a classificação para eles. Além disso, para confirmar o seu desempenho, os participantes devem pagar uma taxa semanal, e aqueles que desejam obter uma classificação elevada são obrigados a pagar muito mais. Lin está completamente confuso. Eles não deveriam ser removidos da lista se não corresponderem à habilidade. O informante disse que não, porque a sua posição se mantém enquanto o dinheiro entrar. Se alguém se atrever a desafiar a pessoa que protege pode facilmente tornar-se um alvo. Lin perguntou por que a universidade não intervém nesses assuntos obscuros. O gordinho lembrou ao herói que a universidade admira mais os alunos do que as outras, então ninguém vai interferir. O herói não poderia pensar que a universidade fosse ainda mais difícil do que se poderia imaginar, mas Lin gosta cada vez mais dela. Imediatamente, Lin percebeu que quem quer que tenha criado esta organização, porque desde que ele criou tal coisa, ele é um dos fracos e não dos fortes. E o informante disse que o criador do grupo de caçadores é Wu Xuangu. Lin ainda não entende por que precisa disso, porque já está em primeiro lugar. Plump novamente esqueceu que o herói não sabe muito. O fato é que a lista do ranking muda a cada dia. Entre os atuais calouros do Wu Xuangu ele é considerado um talento oculto. No momento está em terceiro lugar no ranking. No segundo dia após a publicação da lista, Wu Xuangu criou uma organização de caçadores graduados e recrutou caras fortes. Wu Xuangu prometeu muitos privilégios, agora 1/3 de todos os alunos de sua organização, mas tipos como Wang Lingu e Xu Tian não aderiram. Plump disse que já precisava correr até Ming e contaria tudo mais tarde, mas Lin decidiu ir com ele. Ming não esperava que Lin fosse visitá-lo. O cara se sente bem, normal, apesar das inúmeras fraturas, escoriações e cortes. Lin se culpa porque tudo é culpa dele. Se ele tivesse sido um pouco mais forte nada teria acontecido. Esta noite a galera veio apoiar e assistir a batalha de Song. Seu adversário será Yuan Lian, que está em 25º lugar. Puclias tem que se preocupar com sua classificação. É muito difícil para ele lutar por uma vaga na classificação, então só falta atualizar sua inteligência. O cara disse que quer chegar às alturas sem a ajuda do pai. Depende apenas de si mesmo para coletar informações e vendê-las posteriormente. Quer se tornar o maior vendedor da China. O gordinho acrescentou ainda que tem um irmão. É incrivelmente talentoso, mas por uma questão de sigilo entrou na Universidade de Yanjin. Lin pode até imaginar que tipo de pessoa é seu irmão mais velho. Chegou um momento intrigante, a batalha começará em breve. O inimigo imediatamente começou a torcer o nariz. Foi engraçado para ele que Sam começou a defender o lixo do hospital. Sam é muito deliberado, foi em vão que eles cruzaram seu caminho. Foram longe demais com sua gangue de caçadores. O novato quase chora de tanto rir e considera Mina um morto patético que pede aos outros que o defendam. O adversário perguntou se Sam lembrava que ele era um dos mais fortes desta cidade, ao que acrescentou que não se importava com o tipo de força que Sam queria. Para ele era o mesmo lixo que Zhao. Sam estava cansado de suportar esse balbucio infantil e furiosamente começou a se fundir com sua alma bestial. O inimigo morre de rir porque o sol tem alma de mariposa. Yuan Zombie diz que as asas brilhantes são perfeitas para enfiar agulhas. O inimigo riu mais da aparição de Sam quando ele próprio se transformou em um macaco mutante comum. Lin ainda não tem certeza de quem pode vencer, mas a vantagem até agora está do lado do macaco. Embora a alma de besta de Song pareça uma menina, agora ele foi capaz de dar uma rejeição crítica ao macaco louco. Todos ficaram chocados com a força de Song. Agora se Yuan relaxar novamente, ele definitivamente perderá. Yuan ataca a borboleta, sem prestar atenção no ataque. Ele quer chegar o mais perto possível para empurrar Song para a borda do ringue. Lutar em um espaço confinado obviamente limita a área de combate, o que é diferente de lutar em campo.
Então Lin tenta reduzir a distância e reduzir ao mínimo a eficácia da borboleta. Sun atordoou o inimigo e agora ele não conseguirá nem se mover. Mas de repente, algo que Sun não esperava, o macaco lançou um ataque aéreo, ativando uma série de socos. Com seus numerosos golpes, ele arrancou as asas do sol. Depois disso, do ar com todas as suas forças, ele voa em direção a Song com seu golpe esmagador. Mesmo que Sun esteja condenado ao fracasso, ele nunca para de desistir e tenta pensar em algo. A galera está perdida. Cadê o juiz? Por que ninguém está anunciando o resultado da luta? Esse desgraçado vai matar o Sun em breve. E ninguém simplesmente não liga. O juiz interrompeu a batalha e, como resultado do duelo, Yuan ocupa o lugar de Song Lan no ranking e fica em 18º lugar na lista. Yuan riu de Song. Ele esperará pela ligação novamente a qualquer momento se quiser continuar, mas infelizmente Song agora ficará ao lado de Ming. Wang Lingu ficou surpreso com o atrevimento da escória e decidiu investigar adequadamente. Lin sai abruptamente da arquibancada e vai para a arena. Aliás, o herói convida Yuan para lutar com ele. O herói disse que é amigo de Song Lan, Lin Yuan, e está pronto para lutar agora. Em resposta, o hipócrita apenas riu do 312º lugar de Lin no ranking. Lin realmente não pode desafiar agora, mas em 12 dias ele definitivamente alcançará isso. Yuan ficou surpreso que o herói precisaria de apenas 12 dias para desafiar em tão pouco tempo que Lin teria que passar por testes extremos, um após o outro, todos os dias. O oponente concordou, mas se Lin o decepcionar, Yuan virá pessoalmente para quebrar os ossos. Lin agradeceu ao Wang Lingu por defender Song. Para ele não foi nada, eles também não estavam felizes com o comportamento dos caçadores antes. Wang está orgulhoso do cara por escolher desafiar o Viu Yuan Lian. O herói disse uma citação muito boa: se você tem medo de tudo, então qual foi o sentido de vir aqui? Wang pensou assim e decidiu que sua amizade com Lin não seria supérflua. No dia seguinte, Lin compete na arena contra Shanghai, que tem uma alma rank S de 8 estrelas. O adversário acreditava que um estrangulamento seria suficiente para derrotar Lin. Ele estava muito enganado nisso. O herói libertou-se facilmente da cobra e jogou-a fora. Então a cobra percebeu que Lin tinha a força de um senhor das feras e não era páreo para ele. Plump está explodindo de alegria. Ele não entende por que Lin escondeu um poder tão grande todo esse tempo. Quando os rapazes saíram do palácio, o informante teve uma ótima ideia de como ganhar dinheiro. Ele lembrou que a história da batalha de ontem se espalhou rapidamente pela universidade e Lin se tornou popular entre todos, então o gordinho resolveu abrir uma casa de apostas. Mas para se preparar, Puff precisa conhecer a verdadeira força de Lin. Ele disse em segredo que sua força é sobre um senhor das feras de 2 estrelas. Plup não acredita. Lin acaba sendo muito mais forte que Song Lan. Wang perguntou por quanto tempo o herói poderia sobreviver sem derrota por 12 dias. Lin pensou sobre isso e disse que estava cerca de 95% confiante em si mesmo. Para ele, oponentes abaixo dos 20 primeiros não representavam nenhum perigo. Plup anunciou uma aposta de 10 milhões, e os ganhos seriam divididos em 60-40. Quando Lian estava comendo, o líder do caçador veio até a sala de jantar, ouviu falar do chamado e decidiu perguntar. Lin não deu importância a isso, pois quando Lin propôs o desafio ele estava na 312ª colocação, e agora está na 262ª colocação. O chefe fica chocado com seu subordinado. Aparentemente ele não lê a notícia de jeito nenhum, pois não sabe que Lin tem o espírito de um senhor das feras. O próprio Shuan ouviu essa informação com o canto do ouvido e decidiu informar Lian. Lian não se importa com quem é o herói, ele quer fazer o possível para evitar que Lin se meta nos assuntos da organização. O terceiro dia chegou e hoje o oponente de Lin será um cara com alma de leopardo das sombras lunares, classificado em 242º lugar. Assim que as apostas são abertas, as probabilidades mudam em tempo real, então Lin terá que fingir que está fraco para que os caras ganhem o máximo possível. Esse duelo não será fraudado, na opinião do gordinho, é apenas uma estratégia de negócio, mas no final ainda será preciso vencer. Ontem, Lin demonstrou o poder de um mestre das feras, e não muito tempo atrás, o herói desafiou Yuan Lian, e é por isso que há tantos espectadores agora. Embora o inimigo conheça a alma bestial de Lin, ele não irá simplesmente admitir a derrota. O leopardo de 9 caudas realmente quer derrotar o enorme lagarto, ele fará o seu melhor. O primeiro golpe foi atrás do inimigo, ele tem vantagem na velocidade. Mas nem tudo é tão simples. Lin cede deliberadamente para que o coeficiente aumente e eles possam ganhar muito dinheiro.
Pantera não sabe nada sobre as maquinações de Lin, então ele pensa que este é o verdadeiro poder de uma alma besta de nível soberano. A maioria dos telespectadores não está mais confiante na vitória de Lin, então estão se preparando para apostar contra ele. Para o gordinho, essa notícia é como um bálsamo para o coração. Quanto mais Lin mostra seu talento como ator, mais dinheiro ele pode ganhar. A Pantera neste momento ainda acredita que nesse ritmo ele pode derrotar o suzerano. Lin se cansou de brincar com a Pantera e em uma fração de segundo seu rabo prendeu na parede. O inimigo não esperava por isso, que um ataque neste exato momento não pudesse ser evitado. Os espectadores ficaram furiosos, perceberam que Lin estava simplesmente fingindo estar fraco na primeira metade da luta. Plump parabenizou o herói e disse que a maioria das pessoas está desconfiada dele agora, então o tema ainda pode funcionar. Quando Lin foi para a cama, ele começou a se lembrar das recompensas que recebeu após a batalha, os 2 baús de tesouro de prata e o artefato besta. O herói está feliz como um bebê, ele pode vender o artefato e continuar derrotando oponentes mais fracos. Após 5 dias, Lin subiu para o 142º lugar. Durante esses poucos dias, o herói encontrou inesperadamente vários oponentes entusiasmados e teve que aceitar a derrota antes do início da batalha. Puff preparou informações sobre a lista de classificação para que Lin soubesse com quem lutar em seguida. Por fim, o informante disse que fecharia a aposta, para que o herói não precisasse conter todas as suas forças contra Lei Kingmin. Enquanto Shue estava na sala de bombeamento avançada, ela recebeu uma ligação de seu vizinho. Ela sugeriu ir à luta de Lin contra Lei Kingmin, um senhor supremo de uma estrela. Pela aparência de Shue, a vizinha sabia que ela não estava nem um pouco preocupada com a derrota de Lin. Pois é, a menina acredita na vitória porque considera Lin forte. A vizinha respondeu que estava feliz por Shue, que a menina confiava muito no namorado. Nesse momento Shue quase morreu de vergonha. O vizinho com certeza estava falando bobagem, eram apenas conterrâneos. Além das paixões amorosas, a vizinha queria saber com a garota por que Shue não participa de batalhas de classificação. Acontece que o professor disse a Shue que não adiantava lutar por uma recompensa, primeiro é preciso subir de nível e depois agir. Chegou a noite do dia, Lin ficou surpreso ao ver que havia tanta gente na arena, metade fez apostas, a outra metade simplesmente correu para o hype. Lei Kingmin mal pode esperar por seu oponente Lin, ele mal pode esperar para começar. O inimigo imediatamente perguntou ao herói se ele ameaçava Yuan Lian e se atreveu a dizer que em 12 dias ele nunca perderia, ao que Lin perguntou se não poderia. O bruto sorriu e disse que claro que era possível, mas sua autoconfiança o destruiria mais cedo ou mais tarde. Lin estava pronto para ajudar nisso, para trazer o herói de volta à Terra. A maioria dos espectadores está confiante de que Lin vai perder, porque na última competição ele não foi particularmente impressionante e agora é chamado de idiota. Lei esqueceu de dizer a Lin que apostou deliberadamente 5 milhões na derrota do herói. O inimigo está tentando se animar, embora tenha apenas uma estrela Overlord, ele pode facilmente igualar a velocidade de 2 estrelas. Lei não tem sorte de lutar contra o herói no momento em que o público não precisa da atuação. O inimigo recebe um golpe no peito e não entende como não poderia ter previsto isso. O duelo acabou incrivelmente rápido a favor da vitória de Lin. Todos os espectadores não ficaram satisfeitos com a vitória de Lin, perderam a aposta, enriquecendo Lin com o seu dinheiro. Shue assistiu à luta e não esperava que o herói fosse capaz de matar Lei Kingmin com apenas um golpe. Mesmo que a garota fosse um senhor das feras com uma 2ª estrela, seria difícil até para ela resistir a isso. O lagarto parabenizou o herói pela vitória. Lin recebeu um baú de ouro. Para abrir o baú, o herói recebeu 50 mil pontos de evolução e um artefato de nível mestre de feras. A garra de Kang Lei é um artefato de nível Rei das Feras. Quando atingidas, as garras são carregadas com luz relâmpago, o que aumenta a velocidade de ataque, bem como um bônus ao dano do atributo relâmpago. Plup corre até Lin para parabenizá-la por sua bela vitória e deliciá-la com a incrível notícia de que agora eles são incrivelmente ricos. Lian também veio à arena para perguntar com um sorriso como estavam os colegas de quarto de Lin. O arrivista avisou ao herói que ele ainda tinha alguns dias, então ele deveria ir vê-los uma última vez. Essa conversa fiada enfureceu até o informante, que não entende como o arrivista ainda não se cansou de zombar de todo mundo. 3 dias depois, Lin alcançou a posição 32 na lista do ranking. O herói finalmente alcançou as 3 estrelas do Mestre das Feras e poderá desafiar Yuan Lian novamente amanhã. Na manhã seguinte, o gordinho disse a Lin que há alguns dias ele abriu uma nova aposta sobre se Lin conseguiria derrotar Lian. A aposta será de 1 para 1 e 2 para 1, as pessoas simplesmente não se atreverão a apostar grandes quantias.
Lin visitou seus vizinhos e perguntou como estava Song Lan. Ele disse que não estava bem, as feridas eram profundas, mas felizmente ele tinha o nível de um suzerano e poderia evitar a expulsão. Na batalha com Yuan, não apenas o corpo de Song foi derrotado, mas também seu espírito. Seu orgulho quebrado não lhe permitirá viver em paz e ele começará a duvidar de suas habilidades. Quando o cara gordinho disse aos caras que Lin iria vingá-los hoje, eles quase ficaram de queixo caído em estado de choque. Song disse que embora Lian tenha usado muitas técnicas contra ele da última vez, ele não achava que isso era tudo o que ele era capaz, então pediu ao herói que tivesse cuidado. O próprio líder da organização de caçadores veio assistir à batalha. Lin também o viu e percebeu que essa luta era muito importante para todos os caçadores. O inimigo disse o contrário, que veio ver como Lin cairia rapidamente. Lian anunciou abruptamente a todos que todos os espectadores se reuniram para assistir à luta entre ele e Lin Yuan, mas ninguém mais sabia em quem eles acreditavam. O homem insolente e autoconfiante declarou que foi ele quem venceu, e não o patético lixo Lin. Wu Xuan está orgulhoso de seu subordinado por defender bem a honra de todos os caçadores. O vizinho não gostou nada disso. Por que diabos Li imaginou que Lin iria vencer? O cara com alma de tigre perguntou se os vizinhos de Lin se importariam se ele se sentasse com eles. Ele também disse que dessa vez vieram muitos caçadores, então essa escória decidiu demonstrar sua lealdade a Wu Xuangu. Acontece que o cara apostou 10 milhões na vitória de Lin, então ele definitivamente veio assistir. Ele realmente quer ver a reação de Wu Xuangu. Se Lian perder. Nesta batalha, Lian prometeu que quebraria os ossos do herói um por um até que ele se ajoelhasse diante dele e começasse a implorar por misericórdia. Macaco não consegue acreditar que Lin bloqueou o chute de seu suzerano de 2 estrelas. Chegou a hora de o inimigo se preocupar, ele planeja imediatamente mudar de posição. Lin ativou a respiração, mas por algum milagre o macaco conseguiu bloquear o golpe. Os vizinhos assistem e também ficam perplexos sobre como Yuan Lian resistiu ao ataque de Lin. O herói ativou seu sopro novamente e desta vez conseguiu derrubar o inimigo. Wu Xuangu claramente não estava feliz com esse resultado para Lian. Ele achava que seu subordinado lidaria facilmente com Lian. Os rapazes estão sem palavras, estão felizes pelo amigo, mas o tigre pediu que não se alegrassem antes do tempo. Lian conseguiu se levantar após o ataque e elogiou o herói. Ele superou todas as expectativas do inimigo. Lin entende que nem tudo é tão simples quanto parecia. Apenas um Overlord com pelo menos 3 estrelas pode desenvolver tal velocidade. O macaco conseguiu desferir seu primeiro golpe esmagador, mas o herói esqueceu que Lian tinha 4 braços em vez de 2. E neste momento, a aparição de Lin derramou sangue pela primeira vez. Com a incrível velocidade do macaco, Lin não tem tempo de reagir e é atingido novamente. Chegou a verdadeira hora em que Lin surpreenderá o inimigo com seu artefato, do qual ele nem sabia. Então o macaco percebeu que o herói havia deliberadamente permitido que ele se aproximasse dele para atraí-lo para uma armadilha. Lian percebeu isso tarde demais e agora ele é um homem morto nesta batalha. Os vizinhos abriram a boca e não conseguiram dizer uma palavra ao ver o truque de Lin. O macaco falou palavras tão altas que quebraria os ossos do herói, mas tudo se voltou apenas contra ele. Como Lian sente que ainda não perdeu, Lin fará a mesma coisa que o macaco fez com Song. O público está encantado com o desenrolar dos acontecimentos. Todos também acreditam que o casal teve a chance de lhe dar uma lição, de acertar onde dói a academia. O herói perguntou se o inimigo estava pronto para se render. Caso contrário, Lian poderia esquecer a competição nacional. Lian não entende por quanto tempo ele pode ser ridicularizado. O herói apenas riu disso. Ele não está zombando, mas se comporta exatamente da mesma maneira que esse lixo de macaco se comportou. Wu Xuangu gritou para Lin que ele não deveria ir muito longe. O tigre intercedeu e perguntou onde o herói foi longe demais. Wu Zuan pediu a Lin que pensasse com cuidado, porque ele realmente precisa de inimigos na forma de caçadores. Lin, em sua época, não escondeu isso. Há muito tempo ele havia declarado guerra à sua organização fedorenta. Todos ficaram chocados com as declarações do herói em relação a Wu Zuan, mas apenas o Tigre de Fogo estava orgulhoso dele. No momento mais inoportuno, o árbitro anunciou o fim da luta. Lian apenas riu. Ele não estava pronto para desistir. Ele afirmou diretamente que não tem medo da morte e está pronto para lutar até o fim. Lin decidiu realizar seu desejo, já que não tem medo de nada, inclusive da alma do herói. A luta acabou e Lin Yuan, o dono da alma mais forte do ringue, venceu. Wu Xuan ameaçou Lin dizendo que mais cedo ou mais tarde chegaria a hora de pagar as contas. O lagarto parabenizou o herói por derrotar um senhor das feras de nível rei.
Como recompensa, Lin recebe outro baú de ouro. Os vizinhos correm ao encontro de Lin com caras alegres. Não podiam nem pensar que ele era uma fera, mas agora tem que ter cuidado. Wuxuangu não vai deixar assim. Depois de pensar, o Tigre de Fogo disse que Wushu enviaria Li Qingnan, que está em 4º lugar no ranking, como sua próxima vítima. O herói queria pedir ao informante que coletasse informações, mas o tigre os impediu, pois ele mesmo pode contar tudo, pois teve que brigar com Li. O tigre naturalmente perdido, Li Qingnan não é apenas forte, mas também sua alma de besta é extremamente excêntrica. O diretor entrou na sala de observação e ficou surpreso com a batalha passada. O diretor apenas assistiu à luta e acha que o herói não é tão ruim assim. O observador concordou plenamente com as palavras do diretor. Lin é bastante experiente, implacável e determinado. Além de falar sobre a luta, o observador disse ao diretor que ele deveria saber muito sobre a organização de caçadores, que recentemente eles se tornaram mais agressivos, assumindo a tabela de classificação do Qianlong. Lin veio ao salão de cultivo e recebeu um desconto de 50% para qualificações avançadas. Ele não perdeu tempo e abriu o baú, do qual recebeu 50 mil pontos de evolução e um artefato de nível mestre. Um cristal que acumula energia também caiu. Quando a energia máxima do cristal é atingida, o ataque se torna 50% mais poderoso. O herói decidiu experimentar o cristal agora mesmo, para não ter problemas depois. Preencher uma pedra tão pequena consumiu quase metade de toda a sua energia e mais de meia hora de tempo do herói. Será quase impossível recarregar em batalha. Mas o lagarto disse que é muito bom na preparação preliminar. Se usado em combinação com a respiração pode causar danos devastadores. Lin retirou recursos para absorver do talismã de armazenamento e ganhou milhares de pontos de evolução. Durante o treinamento, o herói recebeu uma ligação do gordinho e ficou surpreso com quais apartamentos Lin usa para aumentar sua força. Piadas à parte, o informante afirmou que, como esperado, Li Qingnan declarou guerra ao herói. Lin entende perfeitamente que não pode recusar a luta, pois desde o momento em que derrotou Lian os demais caçadores estão de olho no herói. O herói disse que continuará ganhando dinheiro com eles, desta vez pretende apostar até 20 milhões em si mesmo. Lu quase caiu ao ouvir a aposta e também disse que apostaria em Lin, mas apenas 30 milhões. O informante não tem nada a perder, acredita que o herói vencerá a qualquer custo. Antes de sair, o gordinho disse que o duelo estava marcado para amanhã, às 19 horas. Na noite do segundo dia, muitos estudantes discutem entre si, alguns não acreditam que Lin vai vencer desta vez, enquanto outros não se importam se Lin acaba em derrota ou vitória, estão prontos para apostar nele de qualquer maneira. Plumpa ainda se surpreende com Lin. O duelo começa às 19 horas, e o herói treina até às 6h30. Os rapazes resolveram correr para a terceira sala de jantar para fazer um lanche, pois Lin ainda não havia jantado. Durante a refeição, Lin disse que ainda não conhecia a gordura, como se a estivesse escondendo. Ao que o gordinho pediu para nem perguntar sobre isso, chegará o momento em que o próprio Lin descobrirá tudo. Desta vez, Lin enfrenta o 4º lugar da lista de Qianlong. Por isso tantas pessoas vieram assistir à luta. O oponente de Lin veio e imediatamente disse que o herói não era muito adequado para o papel de oponente de Li Qingnan. Sua alma era uma videira demoníaca. Sem perguntar a Lin, ele decidiu dar conselhos para que o herói não provocasse pessoas de forças desiguais. O juiz declarou aberto o duelo e todos os espectadores gritaram de impaciência para assistir a tão esperada batalha. Li começou a atacar com suas hastes, mas Lin as cortou calmamente com suas garras afiadas. Acontece que nem tudo era tão simples para o herói. Acontece que os caules que Lin cortou começaram a brotar ao seu redor. Lin lembrou-se do que Wang disse. Uma das habilidades de Li é a regeneração. Enquanto ele não tiver energia suficiente, a videira brotará indefinidamente. Lin começou a se preocupar, sem saber como matar esse maldito talo. O herói ativou seu sopro furioso e quantas videiras havia, todas foram destruídas. Li ficou completamente furioso com as ações de Lin, porque ele fez do herói motivo de chacota na frente de uma multidão de espectadores. A situação acabou não sendo das mais otimistas. Agora é improvável que o herói consiga se defender de tal ataque. Enquanto todos os amigos de Lin se preocupavam com ele e disparavam com o placar, o herói pensava sabiamente em cada passo. Ele entende que esta é a mesma técnica quando muitos tiros são direcionados de todos os lados. Agora até o herói tem que trabalhar duro contra esse ataque, porque uma respiração não é suficiente para enfrentá-lo. As vinhas ficaram presas no corpo de Lin e começaram a extrair energia de todo o seu corpo.
Li decidiu surpreender Lin com a habilidade para que o herói começasse a implorar por misericórdia. Lin apenas sorriu com isso. Li ainda não havia conseguido nada para pedir algo assim. Com numerosos ataques com garras afiadas, Lin começou a cortar as vinhas. O inimigo sabe que o sopro nuclear que Lin usou para derrotar Yuan não é um ataque furtivo para ele. É por isso que Li ativa o escudo contra o sopro furioso. O inimigo está feliz. Ele teve sorte porque uma grande quantidade de energia foi colocada no golpe antes que o raio colidisse com o escudo. Ele também ainda acredita que o herói não tem mais como resistir. Lin decidiu admitir que sem o cristal ele poderia perder, mas nesse aspecto o cristal tem o seu lugar. A planta estúpida definitivamente não sabia dessa habilidade e não entende de que tipo de cristal estamos falando. Tendo acumulado uma grande quantidade de energia, Lin facilmente joga o oponente contra a parede, forçando-o a pensar nas palavras que disse. Os espectadores não acreditaram na vitória de Lin, mas ele foi capaz de derrotar Li Qingnan. A batalha acabou, Lin venceu o duelo. O Tigre de Fogo nem imaginava que isso poderia acontecer. Os vizinhos estão felizes com a vitória de Lin. Agora são incrivelmente ricos, tendo ganho 45 milhões com apostas. Wu Xuangu ficou furioso com essas travessuras dos heróis. Ele estava completamente confiante de que Li venceria e defenderia a honra dos caçadores. Lin riu na cara do chefe da organização de caçadores e disse que este era apenas o primeiro presente. Wu Zuan sente muito pelos vizinhos do herói, pois se ele tivesse sido um pouco mais rígido com seus subordinados isso não teria acontecido, mas a agressão de qualquer uma das partes é inevitável. O chefe decidiu pedir em nome de toda a organização que trouxessem mudanças se Lin realmente quisesse. Ele também acrescentou que com intenções sinceras convida o herói Song Lan para se juntarem à organização, porque Wu Xuan realmente os valoriza muito. Lin disse-lhe que sabia de tudo, que estava recebendo dinheiro de calouros comuns para atrair outros para o seu lado. Em seguida, o herói perguntou se Wu Xuan sabia por que Xu Tian o recusou, mas tudo era simples, porque tigres e chacais não foram encontrados. Eles são apenas um grupo de sugadores de sangue parasitas da sociedade. Na opinião de Lin, isso é mais imaturo do que brincar com brinquedos infantis. Os amigos de Lin quase enlouqueceram por causa de sua coragem de dizer essas coisas ao próprio Wu Xuan. Todos os telespectadores concordam com Lin. Essa gangue só se alimenta dos estudantes. A lista de Qianlong não existe para eles conquistarem seu topo. Wu Xuangu nunca experimentou tal humilhação antes. Ele não entende como Lin se atreve a dizer-lhe o que fazer. Finalmente, Lin disse que não se importava com quem seria seu próximo oponente, mesmo outro escravo, ou o próprio Wu Xuan. Foi a primeira vez que Song participou de um evento desse tipo, mas não havia necessidade de se preocupar. Wang ficou rico graças à vitória de Lin e agora pode tratar a todos. Plum convidou Lin para tomar um copo com ele, mas o herói tomou a decisão certa, deveria treinar hoje. Os vizinhos quase caíram debaixo da mesa ao descobrirem que depois de tal batalha o herói planeja ir treinar. Mas o herói ainda foi forçado a beber uma taça de vinho, apenas para que o tiro não saísse pela culatra. O tigre flamejante parabenizou Lin pela vitória e também acrescentou não agradecer pelas informações sobre Li, pois todos já entenderam o quão forte ele é. As feridas de Song ainda não cicatrizaram, então ele teve que substituir o álcool por chá. Ele está extremamente grato a Lin por proteger sua honra. Song entende que o herói humilhou Wu Xuangu na frente de centenas de estudantes hoje, então ele tem medo de que o líder possa atacar às escondidas. Enquanto isso, Lian está no posto de primeiros socorros e não entende como poderia perder para o Han Kie, que há pouco tempo estava na 312ª colocação. Wu Zu o acalmou, disse que ele mesmo cuidaria dele, mas enquanto isso lhe deu um elixir que ajudaria a restaurar seus membros. Gu decidiu ir ao vice-reitor, não está claro por quê. Acontece que o vice-reitor sênior da academia é tio de Wu Xuangu. Ele não achava que seu sobrinho fosse tão inútil. O tio deixou claro ao sobrinho que seu principal erro foi pensar que era um homem corajoso e capaz de se adaptar às circunstâncias, mas na realidade ele era um tolo sem cérebro. O vice-reitor deu tudo ao chefe, meios, oportunidades, mas Wu Xuan não passou do terceiro lugar, o que é uma pena para o tio. Wu Xuan não precisa mais de nada, ele decidiu lutar pessoalmente contra Lin Yuan e recuperar sua reputação. O tio disse ao sobrinho para nem tentar desafiar Lin, a menos que estivesse confiante na vitória, porque em 10 dias o torneio nacional de calouros começaria oficialmente. Na sala de treinamento, uma vizinha lembrou à menina que ela já havia atingido o nível 20 para disputar uma vaga no ranking. Xue afirmou que lutaria contra Wu Xuangu porque ele havia ofendido Lin inúmeras vezes. Lin veio para a capital, pois esta é uma escala incrível.
Aqui tem de tudo: área de prática, área de negócios, local de busca, entretenimento, consultas e muito mais. Na entrada, o herói foi recebido por uma garota e pensou que dificilmente um rapaz tão jovem conseguiria colecionar uma grande quantidade de coisas. Assim que Lin começou a falar sobre artefatos de armazenamento, os olhos da garota brilharam, pois o cheque seria de vários milhões. O herói gostou do artefato com capacidade de armazenamento de 20 metros cúbicos, é prático de usar, fácil de transportar, bom também para jovens que costumam estar fora de casa, mas o preço é de 5 milhões. Além do artefato, Lin pediu para embalar outros 100 mil cristais de baixo nível. A menina se sentiu mal com tanta quantidade, pediu para esperar Lin e entraria em contato com o gerente. A vendedora admira o herói, que além de rico, também tem dinheiro. A certa altura, Lin notou um artefato de nível Rei Besta, um talismã de espírito do vento, mas seu preço era de 20 milhões. Lin decidiu ligar para Wang e pedir emprestado 15 milhões dele. O gordinho não pôde recusar. A garota trouxe todos os recursos, mas Lin disse que também queria comprar um talismã do espírito do vento. Ela está muito grata ao herói, pois graças a ele o número de vendas atingiu níveis médios no início do mês. Quando Lin chegou ao seu quarto, os vizinhos o chamaram para uma palestra, onde certamente conseguiria ensinar o herói a evoluir até o nível de rei. Lin fica surpreso com o fato de haver tantas pessoas. Ele não achava que o professor Zhao fosse tão popular. A professora notou o herói, fica feliz por também ter vindo ouvi-lo. Zhao decidiu ministrar a aula, concluindo que muitos dos alunos ainda não entendiam seu próprio caminho. A professora explicou que o chamado caminho é a correspondência ideal do aluno pessoalmente com sua alma, ou seja, a unidade completa. A alma de Zhou é um urso raivoso e terrestre, então ele se sentiu obrigado a sentir a força da terra e seu poder, bem como cada movimento do urso selvagem. Até que ele sentiu que o poder da terra e o poder do urso se tornaram sua propriedade. Segundo o professor, o melhor mentor de nível rei hoje é Jian Yang. Ele levou 3 anos para encontrar seu caminho. Antes de sua evolução, Jian era um mestre de almas medíocre, portanto o processo de evolução não é tão complicado quanto pode parecer à primeira vista, mas ao mesmo tempo não é totalmente simples. Após a palestra, Song chegou a uma certa conclusão. Antes ele havia resistido à sua própria alma, então tentou desenvolver habilidades físicas, mas na batalha com Lian percebeu que isso não era nenhuma vantagem. Zhou acrescentou que se Lin quisesse desafiar Wu Xuangu, ele teria que esperar 2 semanas desde que foi enviado em alguma missão. No dia seguinte, o lagarto percebeu que o efeito de 100 comprimidos havia se tornado poderoso. Demorou apenas 5 dias para absorver 5 mil cristais. Lin fica chocado com a dica do lagarto. A função de simulação de batalha real permite que você selecione um oponente de acordo com sua força e simula o processo de batalha em 100%. Lin decidiu simular uma luta com um macaco de armadura e agora pode começar a batalha. O herói não achava que o poder deste macaco fosse tão poderoso, mas só tinha 5 estrelas. Acontece que o pescoço não é um elo fraco. O pescoço do macaco é completamente coberto com pelo blindado, então as garras do herói ficam presas nele. Lin estava distraído e por algum milagre o macaco conseguiu atacar. Neste momento, a simulação de batalha terminou e o próprio herói morreu. O herói ficou horrorizado. Se ele tivesse lutado contra o macaco de armadura de verdade, definitivamente não teria sobrevivido. Lin decidiu tentar a sorte novamente fazendo uma segunda simulação com o mesmo macaco, porque suas forças são quase iguais. Lizard se lembra desse movimento da última batalha real, então não funcionará desta vez. Lin ativou seu sopro nuclear e empurrou o macaco blindado para o lado. A simulação de batalha acabou, o macaco está morto, o que significa que o herói venceu. O herói percebeu que esta era sua verdadeira força, se, claro, houvesse informação. Na academia do instituto, o diretor anunciou o início da leitura do ranking. Os professores devem determinar a lista final de participantes. O diretor decidiu recomendar Song Lan. Ling Xuanjiu, mentor de Sumu Xue, nomeou uma garota de seu lado. Sua linhagem subiu para o posto SSS. O amigo próximo Zhou decidiu nomear Xu Tianyin, o discípulo que ficou em primeiro lugar na lista de classificação. O vice-reitor nomeia seu sobrinho Wu Xuan, que agora ocupa o 3º lugar da lista e também possui classificação SSS. Todos os professores presentes concordaram com a opinião do vice-reitor. Zhou nomeou seu discípulo Lin Yuan. Ele lembrou a todos que não faz muito tempo o herói derrotou Li Qingnan e ficou em 4º lugar na lista de classificação. Um dos professores se opôs a Zhou. Ele considera impróprio promover seu povo e, além disso,
Acha que toda a cidade vai rir dele. O examinador ficou furioso com as palavras desse professor inútil. Se Lin é realmente forte, por que o examinador não tem o direito de indicá-lo? O vice-reitor também objetou. Ele entende que o herói está se desenvolvendo rapidamente, mas se perder, Zou será responsável por ele ou não. O diretor concordou com as palavras do vice-reitor. A academia certamente deve levar em conta todos os riscos. O diretor não terminou aí o seu discurso. Teria sido muito egoísta e cruel da sua parte privar o aluno da oportunidade de falar. Zou agradeceu ao diretor por dar a Lin a chance de testar todas as suas forças. Lin só teve que sair para respirar ar fresco depois de muito tempo, quando a criatura rechonchuda já estava correndo em sua direção. Ele relatou que Su Muxue, amigo de Lin, desafiou Shen Kang. O herói naquele exato momento correu para a arena para apoiar a namorada, tão rapidamente que o gordinho não teve tempo de recobrar o juízo. Xue ficou indignada com o comportamento de seu oponente e se recusou a permitir que alguém a desprezasse. Depois de um momento, Xue jogou seu oponente com todas as suas forças na parede. A garota o ameaçou de ficar quieto se não quisesse permanecer aleijado, após o que o inimigo se rendeu lamentavelmente. Xue correu até o herói e disse que originalmente queria desafiar Wushuan para um duelo, mas não conseguiu encontrá-lo, então ela teve que lutar contra Shen Kang. Lin está orgulhoso da garota, ele a chamou de inteligente e ela ficou muito envergonhada. Todos os espectadores notaram o casal junto e ficaram chateados por ela já estar ocupada com ele. Lin também queria desafiá-lo, mas neste caso, Xu Tianyi, o aluno que ocupa o primeiro lugar na lista de classificação, está pronto para desafiá-lo. Wang quase enlouqueceu porque esse cara nem se compara a Shen Kang, Wushuan Gu e similares. Xue lembrou que quando quis lutar contra os 10 primeiros do ranking, a professora concordou, mas com exceção da luta contra Xu Tianyi. A garota está pronta para aceitar qualquer decisão que Lin tome. Ela acredita na força dele, mas a força de Xu Tianyi é muito grande, então ela realmente tem um pouco de dúvida. O herói ainda quer tentar, mesmo que falhe, isso lhe permitirá ver sua fraqueza. O professor ouviu o discurso de Lin e o elogiou. Ele era claramente digno de ser discípulo de Zou Shan. Porém, a professora decepcionou o herói. A lista de participantes já foi publicada. A universidade não quer que os participantes se envolvam em confrontos sem sentido durante o período preparatório. Um amigo próximo do professor observou que Lin estava de fato na reserva, mas Zou fez o possível para adicionar o herói ali. Xue ficou indignada com a decisão e imediatamente foi até sua professora para dar seu lugar a Lin Yuan. O herói não concordou com isso, agarrou a mão da garota e a deteve. Zou disse que por causa do tio Wushuan, um herói só pode ser visto como uma vítima no processo de luta. Porém, Lin agradeceu ao professor por tudo que ele faz por ele, pedindo apenas uma coisa, para que Zou não se culpasse. Plum parou o herói. Ele tentará conversar com seu pai e ver se conseguem colocar Lin na lista oficial de participantes ou não. O herói abandonou a ideia. Pelo menos isso mostra que o diretor não planejou dar um soco na cara do vice-reitor. Puff queria abrir a lista e alegremente expressá-la ao herói, mas ele se viu nela. Seu pai realmente quer resolver Van através de suas conexões. Lin começou a tranquilizar o amigo. Já que o diretor concordou, ele com certeza acreditaria nele. Zou ficou satisfeito porque, para a participação na competição, a universidade disponibiliza recursos no valor de 50 milhões, incluindo pílulas cristalizadas, coisas que não podem ser compradas em lugar nenhum. Quando o diretor estava em seu escritório olhando pela janela, um desconhecido Sr. Ying entrou sem bater. Entre si, começaram a discutir todos os participantes e seus pontos fortes. Embora Ying não fale assim de ninguém, ele acredita que é um pouco semelhante a Lin Yuan. O diretor ficou surpreso e perguntou se gostaria de aceitá-lo após o término da competição. Mas o senhor recusou, não tinha interesse em aceitar ninguém como aluno. Poucos dias depois, Zou e seus discípulos foram ao tesouro. O velho que aceitou o documento é a maior lenda. Há 20 anos, ele bloqueou sozinho a maré de feras e caçou feras de nível imperador, após o que salvou a cidade inteira. Se ele tivesse curado suas feridas com calma, poderia ter vivido de 3 a 5 décadas, mas agora está simplesmente guardando o tesouro. Quando todos os amigos de Lin fugiram para escolher tesouros para si, ele encontrou um objeto muito interessante. Acabou sendo um mini-reator nuclear, que é um dispositivo que pode suportar uma reação em cadeia controlada e autossustentada de fissão nuclear. Meia hora depois, a professora perguntou em que os alunos gastavam a cota. Todos se gabavam de ter muitos artefatos caros, mas Lin escolheu apenas uma bomba nuclear. Folias estava morrendo de medo, ele realmente pensou que o herói tinha uma bomba nas mãos.
Quando Zou perguntou aos rapazes o que fariam a seguir, todos responderam que iriam treinar, até Wang, porque ele não tinha outra escolha. A professora marcou o encontro em 3 dias na sexta-feira, pela manhã na portaria da escola. Depois eles irão até a Universidade dos Animais para se prepararem para a competição. O lagarto foi surpreendido pelo reator nuclear de Lin, mas infelizmente o herói não sabe como usá-lo. Mas o assistente sugeriu que é semelhante ao cristal da alma. É um consumível descartável, mas o método de uso é diferente. Para absorver a energia nuclear, o herói terá que absorver num estado de fusão da besta e da alma. 3 dias depois, Lin conheceu o lamentável grupo de Wuxuangu. Lin também finalmente conheceu o tio Wuxuan. Foi ele quem impediu o herói de entrar na lista oficial de participantes. Mas no futuro o herói com certeza se vingará dele. Xue conheceu Lin e correu até ele para cumprimentá-lo e, ao mesmo tempo, apresentou-o à professora. Naquele momento chegou Van, e até com essas roupas, como se fosse de férias, e não para uma competição. E depois de algum tempo, Xu Tianyi apareceu, o primeiro da lista de Qianlong. Quando todos estavam reunidos, o diretor anunciou os preparativos para a partida. Antes de o diretor ir embora, ele fez um discurso dizendo que se os alunos quisessem ter um bom desempenho no concurso nacional de amizade para calouros, deveriam prestar atenção em suas próprias forças. O diretor pediu ao filho Wang que lhe fornecesse uma lista de todos os participantes, mas o gordinho decidiu dar-lhe um desconto de 20%, por assim dizer, de forma familiar. Daquele momento em diante, Xue e Lin quase morreram de tanto rir. Mas Xu Tianyi não está interessado em uma lista contendo informações sobre oponentes derrotados. Wang começou a ler a lista e nomeou quase metade das universidades de todo o mundo. O capitão da Universidade Shushan se chama Xuan Shushan, ele se chama Kung Fu Panda. Ele estudou artes marciais desde a infância e por isso é fluente em Tai Chi Wing Chun, e o mais fraco de sua equipe tem 4 estrelas como mestre das feras. A diferença entre as instituições de elite de alto nível deste ano e a sua universidade besta não é tão grande como todos os estudantes pensam. Lin não esperava que o poder da Chuchuan Beast University aumentasse tanto. Eles são tão fortes que o herói considera sua força em digna dimensão na competição. O capitão da Universidade Yanjin se chama Shunlong Xian. Ele possui as almas de antigas feras bárbaras de nível SSS. Sua força atinge o Senhor Supremo de 8 estrelas. Mas o gordinho resolveu surpreender ainda mais a todos. Shun não é o mais fofo do time. Neste momento, até mesmo Xu Tianyi ficou horrorizado com tal informação. Lupa achou engraçado e disse a todos que a Universidade Yanjin não tem vergonha de perder, eles podem ficar em segundo lugar como sempre. Por tais palavras, o pai deu ao filho o que merecia para que ele percebesse toda a essência de suas palavras. O diretor recebeu Xu Tianyi como candidato ao cargo de capitão de seu time. Mas o vice-reitor coloca aqui também o sobrinho, indicando-o como candidato. Assim, o diretor anunciou Xu Tianyi como capitão, Wuxuangu como primeiro imediato e Song Lan como segundo imediato. Xue disse a Lin que eles têm mais 3 dias para treinar. Ela acredita que com tanto talento e habilidades o herói fará um verdadeiro avanço. Aí o gordinho veio e disse a Xue que o diretor daria um treino para a garota no posto de saúde da sauna. Wang disse que ele e seu pai trabalharam duro durante todo o caminho, então seria bom ter esse tipo de descanso antes da competição. Lin não gostou da notícia, ele acha que o diretor tem outros planos. Xue estava brava com o gordinho inútil, ela quer testar sua força nele algum dia, mas Lin disse a ela que agora a garota é muito boa. Meia hora após a chegada, todos se dirigiram ao balneário e centro de saúde. Na entrada, todos os visitantes foram recebidos por lindas meninas. Xue imediatamente fechou os olhos do herói para que ele não olhasse para eles. Parece que ela é uma amiga, mas ainda está com ciúmes. Um representante do centro gostaria de disponibilizar o seu lugar para os alunos tomarem banhos medicinais antes do início da competição. No segundo andar do metrô há uma flor fantasmagórica. Um balde dessa bondade custa pelo menos 50 milhões. Em apenas alguns minutos, o cansaço de Lin desapareceu. Agora não é de admirar que as crianças de famílias ricas cresçam tão rapidamente. Além dos banhos, o diretor preparou um núcleo de monstro de cristal retirado do nível Rei das Feras, Dragão da Luz e das Sombras. Após a ativação do núcleo cristalino, um campo de energia confortável foi formado. Com apenas uma absorção, Lin já recebeu 10.000 pontos de evolução, o que significa que se ele absorver energia do núcleo por 3 dias, poderá obter dezenas de milhões de pontos de evolução. O professor Xue apresentou o núcleo de cristal do Rei Urso com um rosto fantasmagórico escuro e gelado.
O vice-reitor também teve que doar seu núcleo de cristal do crocodilo das sombras. Ele dá para todos quando se encontram. Dentro de alguns minutos, havia 3 núcleos de cristal de nível rei besta no banho medicinal. Graças ao Inadan que seu tio deu a Wushuan, ele será capaz de absorver energia em um período bastante curto de tempo. Mas, por exemplo, Shu Tianyi lida bem sem nenhum comprimido, mais rápido do que outros. O diretor disse a Zhou que ele só presta atenção nos outros, mas não percebe o resultado do aluno. A princípio, o professor pensou que o talento de nível Edlin era tão ruim que ele era incapaz de absorver a energia do nível Rei Besta, mas quando olhou mais de perto, percebeu que sua taxa de absorção de energia era muito rápida. Assim, o herói cria um vácuo ao seu redor. Enquanto o vice-chanceler estava insatisfeito com a absorção da energia de Lin, Wushuan sofreu uma tragédia. A tragédia apareceu à primeira vista. Na verdade, Wushuan havia subido de uma classificação de besta de 5 estrelas para uma de 6 estrelas. Wushuan ficou surpreso que um gênio como Shu Tianyi absorve energia de nível imperador com sua velocidade e fica atrás de Gu. Então neste caso ele é o verdadeiro escolhido do céu. Mas assim que Wushuan olhou para Lin, ele imediatamente parou de acreditar em si mesmo e em sua força. Wushuan não quer ser deixado para trás pela lamentável alma Rank, então ele usa todo o seu poder e faz outro avanço. O vice-reitor decidiu impedir o sobrinho, deu-lhe Nadan para que ele pudesse melhorar as suas forças e competir com alguém. Alguns dias depois, Zhou perguntou ao herói por que ele ainda não havia subido de nível, mas Lin simplesmente esqueceu. Recuperando o juízo, o herói começou a absorver tudo de uma vez, recebendo uma fera de 7 estrelas, mas ele ainda tem 20 milhões de pontos de evolução de reserva de todos os outros. A galera se hospedou no Hotel Yanjin. Descobriu-se que esse hotel foi alugado por todos os participantes, além de sua equipe. Após essas palavras, uma equipe de estudantes da Universidade Yanjin, liderada por Shenlong Xian, entrou. E atrás dele estava o membro mais forte da equipe, Xu Xiao. Wushuan decidiu ir cumprimentá-los, afinal, eles teriam que vê-los com frequência no futuro. Mas o capitão nem olhou na direção de Wushuan, era baixo demais para ele prestar atenção no lixo. Acontece que o capitão deles é tímido e reservado, até mesmo pessoas de Yanjin podem falar com ele. Na arena, os rapazes encontraram um animal que parecia um panda gigante. Era Shen Shushan, capitão do time de animais da Universidade Xuxuan. Perto está a equipe adjunta da Universidade de Beyanzhou, Fang Shi. O panda possui excelentes métodos de luta, não há movimentos desnecessários. Porém, o macaco não pensa assim, que há algo especial nesse poder. O panda decidiu mudar a decisão do inimigo usando técnicas de luta com os punhos. Usando o artefato besta de classificação rei mais alto em suas patas, o panda pode absorver energia e sangue do corpo do inimigo, usando-os como combustível. Fan Shi tem uma técnica secreta em seu arsenal, então ele conseguiu se levantar facilmente após uma série de ataques do panda. A macaca decide atacar o inimigo com uma velocidade incrível, mas ela reage constantemente de forma exagerada. Enquanto o macaco pensava nisso, o panda de repente atacou e nocauteou o macaco. Depois de derrotar o macaco, Shen perguntou quem teria coragem de subir no palco para lutar com ele, mas quem saiu e lutou com ele, você descobrirá na sequência.